Caros, sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula de verdade de toda a nossa terça-feira. Falem para mim se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo perfeitamente nesta terça-feira maravilhosa, uma excelente noite para cada um de vocês. Peguem sua água, seu caderninho, porque hoje nós iremos descer a lenha selecionando os 5 melhores FIIs para você viver de renda, para te gerar renda passiva absolutamente todos os meses, com extrema segurança. Sim, sim, sim. Boa noite, Joelinton, Maria, Renata, Sueli, Giovana. Se acomodem, sejam bem-vindos, ouvindo perfeitamente. Coisa maravilhosa. Olha só, já que vocês estão me vendo e me ouvindo bem, como de costume, nós já vamos iniciar já com o compromisso da aula de hoje, para você saber exatamente o que é o entregável dessa nossa noite de terça-feira, porque hoje a aula é extremamente prática e objetiva. Nós vamos, através dessa aula, passar por como funcionam os FIIs, partindo do absoluto zero, e quais são os 5 melhores FIIs para gerar renda vitalícia. E prestem atenção nesse termo, porque ele vai fazer parte de todo o contexto que nós vamos passar aqui em relação a fundos de investimentos imobiliários. Inclusive, a ferramenta que eu vou utilizar para selecionar esses FIIs, que é a planilha de ouro dos FIIs, onde, baseado em evidência, a gente vai filtrar até chegar nesses 5 melhores FIIs, eu vou te entregar de maneira totalmente gratuita ainda ao final da aula de hoje. E para isso, eu faço aquela pergunta de sempre, para saber como está dividido essa nossa aula hoje antes da gente começar. Para você me falar no chat, por favor, se você está me conhecendo agora, se você acabou de chegar, se é a sua primeira aula, manda no chat para mim, por favor, o hashtag novato, primeira aula, acabei de chegar, conheci agora, para eu saber que você está chegando por agora, que você está me conhecendo agora, e você que já é raiz, já está aí há muito tempo, manda um hashtag veterano ou manda o IDV e o número da sua turma aí, caso você seja aluno, para eu entender como está dividida a aula de hoje. Afinal, já faz mais de 6 anos que eu estou aqui todas as terças-feiras te ensinando a investir baseado em evidência, com extrema segurança e sem ter nenhuma ligação com banco, corretora ou qualquer coisa que me impeça de falar somente o que é bom para você e para absolutamente mais ninguém. Terceira aula, acabei de chegar, primeira aula. Olha só, para você que está chegando agora, eu preciso dar 2 recados que são extremamente rápidos para você entender o que você vai encontrar a partir de agora. Por quê? O primeiro recado é que a nossa aula ela é extremamente objetiva. Hoje nós vamos passar pelo contexto atual que envolve os FIIs, como funciona um fundo de investimento imobiliário e onde ele se encaixa dentro de uma estratégia de investimentos. E já partimos para selecionar os 5 melhores FIIs, direto ao ponto. Então você não vai me ver falando aqui de o que está acontecendo no Azerbaijão, nas notícias que saíram da fala do presidente Trump, absolutamente nada que tenha alguma ligação com isso. Por quê? Porque o nosso foco é naquilo que você tem controle e que realmente influencia na maneira como você cresce o patrimônio ao longo do tempo. Que são fatores intrínsecos ligados àquilo que você faz, que é selecionar bons investimentos de maneira diversificada e manter esses investimentos ao longo do tempo. Por isso a gente não vai desviar exatamente dessa rota aqui, porque eu respeito o seu tempo. Além de eu respeitar o seu tempo, eu também respeito o seu dinheiro. Então, absolutamente tudo que você vai ver aqui hoje é baseado em alguma referência bibliográfica sólida. O que isso significa? Você não vai me ouvir falar do que eu suponho, do que eu imagino, do que é baseado no meu mindset. Não, você vai ver o que dizem os maiores estudos de investimentos do mundo. O que nós temos hoje de padrão ouro, de mais sofisticado e comprovadamente eficaz no âmbito de investimentos. Inclusive, grande parte desses estudos que eu uso como base do meu ensino, eu retiro das 2 universidades onde eu fiz as minhas especializações, tanto na Harvard Business School, onde eu me especializei em Financial Accounting, quanto na Universidade de Economia de Barcelona, onde eu me especializei em Gestão Avançada de Portfólio. Eu podia falar igual o Financial Accounting, né? Falar Advanced Portfolio Manager, que aí fica mais peso na apresentação, né? Mas nada mais é do que Gestão Avançada de Portfólio. Então, a partir disso, você já sabe exatamente o que você vai encontrar aqui. Inclusive, absolutamente tudo isso culmina no que eu chamo de metodologia investidor de verdade, que é o método de investimentos que eu aplico no meu dinheiro já há quase 15 anos e que eu ensino já há mais de 6 anos, hoje contando com mais de 40 mil alunos ativos, inclusive vários deles presentes aí no chat, que mesmo sendo aluno continuam acompanhando as aulas gratuitas aqui. Claríssimo? Simples e direto que a gente vai fazer. E claro, ponto importante dessa apresentação, eu não tenho nenhuma ligação com banco, corretora, com fundo de investimento, com corretora no exterior, já neguei absolutamente tudo que vocês puderem imaginar. E assim eu posso falar aqui livremente daquilo que é bom para você e para absolutamente mais ninguém, arrumar algumas confusões com isso, mas
é o preço a se pagar, não tem nenhum problema. Coisa linda? Entendido isso, vamos embora então agora para o conteúdo, porque agora que a gente já fez as apresentações, a gente já começa a descer a lenha e não para mais. Eu citei aqui algumas fontes utilizadas na metodologia como um todo, não necessariamente na aula de hoje, mas eu sempre gosto de deixar aqui algumas bases da metodologia, caso você queira se aprofundar aí também. Agora sim, vamos embora para a prática. Seguinte, vamos começar por esse primeiro ponto, que é o contexto atual. Aqui, esse contexto que eu vou dar, é a única parte da aula que envolve um pouco falar de cenário atual, falar de taxa de juros, falar de cenário que engloba esse investimento, mas ele é necessário para você entender o contexto onde estão inseridos os FIIs. Porque depois disso, aí é só prática, aí é fundamento para selecionar os FIIs e aí mão na massa. Mas, de fato, eu preciso te dar um pequeno contexto, falando sobre taxa de juros, sobre o contexto atual, para você entender como esse tipo de investimento ele se enquadra dentro da sua estratégia e para absolutamente todo mundo, tá? Para você tirar esse receio de, não, mas eu sou muito conservador, então o FII não é para mim, eu quero fazer o que é simples e gastar pouco tempo, então a renda fixa é a melhor. Definitivamente nenhuma dessas afirmações é verdadeira e você vai entender isso a partir de agora. Para isso, eu vou relembrar o título dessa aula porque ele não é em vão. Quando a gente fala 5 FIIs para renda vitalícia, lembrem desse nome que você vai entender a partir de um momento que a gente descreva o contexto aqui. E para descrever um contexto, eu preciso começar pelo problema, porque o FII ele nada mais é do que uma solução que está atribuída a esse investimento. Mas, como fruto dessa solução, para ela se tornar importante você estar aqui uma terça-feira à noite, é porque a gente tem um problema. E nesse caso, a gente precisa entender como o FII resolve esse determinado problema, antes mesmo de eu falar dele, que é: para que serve? Qual é a função? Onde um FII entra? Que raio é isso? Mais para frente você vai entender exatamente o que é um FII. Já adiantando, o nome é Fundo de Investimentos Imobiliários, onde você investe em imóvel e recebe um aluguel todos os meses a partir desse investimento que você fez inicialmente. Assim como você pode investir todos os meses, mas a característica principal é: você investe indiretamente em um conjunto de imóveis e esses imóveis te pagam aluguel todos os meses. Quais são as duas funções desse investimento? As principais. Primeiro, compor a carteira de investimentos. Aqui eu vou reafirmar uma coisa que, se você me acompanhou nas últimas aulas, se você já assistiu alguma aula minha, seja mais recente ou mais antiga, você já vai ter me visto falando isso daqui várias vezes, que é: o que vai trazer para você segurança e crescimento de patrimônio não é um investimento isolado. Eu não vou vender um filme da Disney aqui falando: olha, FII é um investimento que é só botar todo o dinheiro dele, tá resolvido todos os seus problemas e acabou. Monta a sua reserva dele, para longo prazo é nele, para receber renda passiva nele, para diversificar nele. Não é assim que funciona. Mas os FIIs, ele é um dos investimentos que é obrigatório dentro de uma carteira de investimentos. Ele sempre vai ter. Então ele é um dos investimentos que vai compor o conjunto de investimentos que você vai levar para toda a sua vida. Esse conjunto de investimentos ele vai ter vários outros que a gente vai falar em aulas complementares, como, por exemplo, ter investimentos que diversifiquem no exterior, ter investimento que seja atrelado à inflação, como a gente falou em alguma das últimas aulas, ter investimento que seja atrelado a empresas, como, por exemplo, as ações, e assim por diante. Renda fixa que seja de curto prazo para sua reserva de emergência, tudo isso compõe a sua carteira. O foco aqui hoje é falar de um desses investimentos, que é os FIIs, mas sempre relembrando, ele não é a salvação para tudo. Esses dias eu ouvi na internet uma moça nos comentários do meu próprio post falando: usa um FII tal para reserva de emergência. Longe disso, não é essa a função de um FII. Ele tem uma função específica na carteira, que é gerar renda passiva para você viver de renda. Ou seja, para você se aposentar através dos investimentos. Ponto. A função principal de um FII é você colocar um dinheiro inicial e ele, com previsibilidade, gerar um valor todos os meses. É isso. Na prática, é para isso que serve um FII e é exatamente como ele funciona. Quer que eu mostre isso na prática? Porque aqui, falando de referência de Harvard, de Barcelona, não há referência maior do que onde eu coloco o meu próprio dinheiro. Então eu vou mostrar aqui exatamente o meu recebimento através de FII, só para você entender o comportamento. Os valores são altos porque eu já invisto há mais de 13 anos, praticamente todo o meu valor recebido, desconto os custos e já invisto e reinvisto um montante alto já há muito tempo. Então o valor que eu recebo obviamente é alto, mas eu quero que você preste atenção no comportamento desse investimento. Olha só, vou mostrar rapidamente, que inclusive eu já deixei aberto aqui. Deixa eu só ocultar aqui para não aparecer CPF nem nada do tipo. Mas só para você entender o comportamento, que é o principal. Eu vou selecionar somente FIIs aqui, um segundo. Vou tirar somente FII.
2025. Pronto, aqui está. Essa daqui é a página da própria Bolsa de Valores, da própria B3, tá? É o site oficial da B3. E aqui eu quero te mostrar uma coisa. Prestem atenção, isso daqui são os proventos que eu recebo. Então, eu estou na página de proventos, que é a minha renda passiva que eu recebo, somente de FII. Está filtrado somente FIIs. Olha qual é esse comportamento. Todos os meses eu tenho uma estabilidade. Esse valor aqui é quanto eu recebi no mês isento de imposto de renda de provento desse FII. Então, lá em setembro de 2024, eu recebi 22.900, no mês seguinte 22.900, no seguinte 23.200, no seguinte 23, depois 24, aí caiu só um pouquinho aqui para 23 de novo, 23 de novo, aí eu já fiz um aporte alto. Aqui eu já coloquei um montante porque eu acredito no investimento e eu invisto exatamente como eu ensino. E aí já subiu, foi para um patamar de 43, 44, 43. Aí teve um mês aqui que veio algum dividendo a mais que foi 53 e esse mês já veio 45 porque ainda não está no final do mês. Dia 30 tem mais um dividendo, vai ficar próximo aqui de 50 mil também. Onde eu quero chegar? Já tem alguns bons anos que o meu dividendo em FII ele é constante e crescente. Você não tem, por exemplo, um mês que chega que do nada de janeiro para fevereiro, ao invés de eu receber 23 mil por mês, eu vou receber 5, eu vou receber 3, eu vou receber 2. Isso não acontece, porque existe uma constância, existe uma previsibilidade. Inclusive, essa é uma das características dos FIIs que a gente vai ver mais para frente, que é um FII, ele obrigatoriamente, por lei, precisa te distribuir o aluguel que ele recebe. Então, todo o dinheiro que os imóveis que estão dentro dos FIIs eles pagam ao FII é distribuído para você já como provento. O aluguel cai na sua conta com a grande vantagem de ser isento de imposto de renda. Todo esse dinheiro aqui, eu posso tirar ele a hora que eu quiser. Eu saco ele quando eu quiser, eu movimento, eu tiro da corretora, eu reinvisto no próprio FII, eu invisto em outro FII, eu faço o que ele quiser. Ele é um dinheiro líquido na minha conta todos os meses que me dá uma segurança para, se eu quisesse parar de trabalhar já há um tempo considerável, eu conseguiria somente com a rentabilidade aqui dos FIIs, somente com a renda passiva dos FIIs, sem contar aqui algum outro investimento. Ficou claro qual que é o comportamento? Por que isso é importante? Porque esse comportamento ele faz ele ser fundamental para essa ocasião aqui, que é gerar renda passiva para viver de renda. É isso. Essa é a função principal deles. E aqui, quando a gente fala viver de renda, a gente está falando de aposentadoria. Né? O que faz você viver de uma renda? Né? O que você faz você viver recebendo a renda passiva sem precisar trabalhar? É basicamente uma aposentadoria. E aqui começa o problema para eu descrever muito rapidamente e a gente ir para a solução. Por quê? Eu já entendi qual é a função do FII. Aí nesse momento você pode pensar, mas talvez não seja para mim. Talvez eu não precise dessa renda constante, talvez eu não precise desse tipo de aposentadoria, porque, por exemplo, tem o INSS, tem a aposentadoria já comum, e aqui começa um pequeno problema, que eu não vou me aprofundar para ficar perdendo muito tempo, para a gente ir para a parte prática, mas eu não posso ignorar, que não posso deixar o elefante branco aqui na sala sem falar, que é o seguinte, a Previdência Pública ela não vai mais existir. Ponto. Isso é um fato. Você pode negar a realidade, você pode falar, mas Matheus, mas existiu para sempre, o governo vai dar um jeito, alguma coisa vai acontecer. Você pode negar a realidade, mas você não pode negar as consequências de negar a realidade. Existe um fato numérico que é, 30 anos atrás tinha 9 pessoas com força de trabalho no mercado de trabalho para cada idoso que estava aposentado. 9 para 1. Hoje, esse número já está em aproximadamente 3. Enquanto a expectativa de vida anteriormente era 67 anos, hoje a expectativa de vida em média é 77. Você tem 3 vezes menos pessoas para sustentar cada aposentado por 10 anos a mais. Matematicamente não fecha. É simples. As pessoas têm cada vez menos filhos e, além disso, as pessoas vivem cada vez mais, fazendo com que essa pirâmide ela não se sustente. É matemático. Inclusive, você tem os 2 últimos presidentes do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, quem é responsável por essas contas públicas, incluindo a Previdência Pública, que afirmam de uma maneira simples e direta que não é sustentável. O que vai acontecer ao longo do tempo? Aqui eu não estou sendo nenhum profeta, mas é o lógico. Cada vez mais vai aumentar a idade necessária e reduzir o benefício. É isso que vai acontecer. Simples. Cada vez ficar mais difícil até um ponto que seja insustentável. Então aqui é o grande problema. É onde FII entra. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu gosto de estar sempre ancorado aqui na realidade, sem ficar fazendo muita firula no seguinte sentido.
FII, então, é um investimento para eu deixar aquele dinheiro que eu vou usar no mês que vem, para eu montar minha reserva? Não, não é para isso. FII é para eu botar aquele dinheiro que eu quero usar todo ele daqui a 6 meses? Não, não é para isso. FII é para eu botar aquele dinheiro que, independente da quantidade de tempo, seja para eu me aposentar daqui a 5 anos se eu investir mais, daqui a 3 anos se eu investir muito, ou daqui a 10, 15 se eu for investindo mais aos poucos, mas para lá na frente eu viver de renda, receber um dinheiro todos os meses, de maneira automática e extremamente segura? Sim. É exatamente para isso que ele serve. Ele é para focar nesse problema aqui. Em uma aposentadoria pública que simplesmente não vai existir. Ponto. Qual que é a armadilha quando você identifica esse problema? A armadilha, a partir disso, é que a gente vive em um país que tem uma taxa de juros muito alta, que é também conhecida como a taxa Selic. Taxa Selic nada mais é do que quanto o Tesouro Nacional te paga para você emprestar dinheiro para ele. E ela é a base de rentabilidade da renda fixa. Então, se você ouve falar, por exemplo, que a taxa Selic está em 15%, significa que a maior parte dos investimentos que você for fazer de renda fixa vai te render aproximadamente 15% ao ano, se continuar exatamente como está hoje. Essa é a premissa. E aqui entra uma armadilha. Por quê? Porque quando você olha aqui, ó, isso daqui é maravilhoso. Essa é a mensagem. Isso daqui. Eu tenho como fixar essa mensagem? Tem como colocar em algum lugar? O Sérgio mandou: investir durante anos nesta porcaria, que é um FIIs. Né? Durante anos ele deve ter investido durante 2 e 3 anos. Só se desvalorizaram. Estou fora. Olhem a desvalorização ano a ano. O reflexo aqui do Sérgio, é por isso que a aula fica aberta, todos os comentários ficam abertos, porque eu quero que você grave isso daqui. Eu vou deixar essa imagem aberta aqui, ó. Eu vou deixar esta imagem. Ô Sérgio, se você me autoriza, só mostrar seu nome aqui, já que você comentou, mas eu não vou falar mal de você não, tá? Fica tranquilo, porque a sua impressão é normal. E eu vou te explicar o que está por trás disso. É normal, tá? Fica tranquilo que eu vou te explicar exatamente o que está por trás. Presta atenção exatamente no que eu vou explicar aqui na sequência, para você não fazer exatamente a mesma coisa, que é, assim que você tem alguma queda durante um curto prazo, você vender esse investimento. Você vai entender logo no que eu vou explicar a seguir. Preste atenção, foca 100% aqui. Olha só, a gente tem uma armadilha no país que é a taxa Selic, ela passa em alguns períodos que é muito alta, ou seja, a renda fixa, ela tem alguns picos que rende bastante. Isso é o comportamento normal e é assim no Brasil desde sempre. Inclusive, esse gráfico aqui é o gráfico do histórico da taxa Selic. É como é esse investimento até aqui. Essa taxa até aqui que reflete basicamente investimentos de renda fixa. Então, olha o que acontece. Prestem atenção. Você tem períodos de tempo que a taxa Selic está lá em cima e períodos de tempo que a taxa Selic está lá embaixo, que ela cai. E é um ciclo que é o normal, é o esperado, é o que a gente chama de movimento pendular. Você tem o Tesouro Nacional, o Banco Central, elevando a taxa Selic para controlar a inflação é controlada, a taxa Selic cai. É simples, é esse movimento desde sempre. Então, qual é essa variação? Você começa, tem lá, chega a 14% e aí começa a cair, caiu aqui em 2020, por exemplo, até 2%. Lá atrás, em 2011, subiu até 13%, depois caiu para 8%. Agora subiu em 15% e a previsão já é dessa taxa Selic cair. Isso é um fato. Quando você olha os juros futuros, descritos pelo próprio Banco Central, já está afirmando que os juros futuros, a partir do final de 2025, já vai se manter e começar a cair. Onde que eu quero chegar com isso? Automaticamente, quando isso acontece, quando a gente volta aqui para o ciclo de baixa da renda fixa, aquele investimento que você tem hoje, com esse prometido de render 15% da renda fixa, ele não vai render isso mais. Porque esse 15%, ele não é aquela rentabilidade garantida. 15% é rentabilidade prevista, de acordo com a taxa Selic. Se passar 2, 3 anos, acontecer igual aconteceu lá antes de 2019, e a taxa Selic cair para 6%, o seu investimento em renda fixa vai render 6%. É simples assim. O que acontece nesse período? Isso daqui é fundamental. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Sempre, absolutamente sempre, que você tem uma taxa Selic extremamente alta, uma taxa Selic subindo, as pessoas tiram dinheiro de renda variável, tiram dinheiro de ações e de FIIs e colocam na renda fixa. Sempre acontece exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho uma ilusão que vai render 15% aqui sempre, então eu vou vender todos os FIIs que eu tenho, que é provavelmente o que o Sérgio fez, vender todos os FIIs que eu tenho e vou colocar aqui na renda fixa. Vou colocar todo o meu dinheiro aqui. Ponto. Por quê? Porque aqui eu tenho 15%, entre aspas, garantido. Então é o mais comum a se fazer. O problema é o seguinte,
que esse 15% ele é rápido. Ele fica por pouco tempo. E a Selic já volta a cair, porque é insustentável um país manter a taxa de juros a 15% por muito tempo. E aqui que entra o grande pulo do gato. Preste atenção nisso que eu vou mostrar agora, que toda essa parte de contexto é para uma única visão, para uma única coisa, que se você não entender isso, você não investe em FII, não investe em exterior, em renda fixa, não investe em nada. Porque é necessário que você entenda isso. Preste atenção. Exatamente nesses momentos que a Selic sobe, os FIIs, a cota do FII que você compra, ela desvaloriza. Por um motivo simples, porque as pessoas estão saindo aqui dos fundos de investimento imobiliário, estão vendendo as suas cotas, quanto mais gente tem vendendo, o preço cai, e estão comprando renda fixa. Quando você tem gente vendendo esses investimentos, ele se desvaloriza. E aí as pessoas vão e migram para cá, que está rendendo 15% se a Selic continua como está. Então, em todos esses períodos que você tem uma alta da Selic, como é exatamente o que aconteceu nos últimos 3 anos, então o Sérgio tem razão. A performance da cota do FII nos últimos 3 anos, se você comprou um FII, por exemplo, por R$100, a maioria deles não se valorizou. Inclusive, teve desvalorização. Qual que é o grande ponto? Você ouve isso, por favor, senão você sempre vai fazer besteira e aí, de novo, não vale a pena você investir em nada. O foco de investimento em FII não é esse valor da cotação. Não é essa variação. É simplesmente quanto de renda passiva ele te paga a cada mês. Se eu voltar aqui nesses 3, em 4, em 5 anos, em nenhum mês, eu vou repetir, em nenhum mês, algum FII me pagou substancialmente menos que o mês anterior. Qual é o grande problema? As pessoas elas não conseguem entender, uma boa parte, principalmente de quem só está procurando investimento para colocar o dinheiro de maneira simples e acabar, que cada investimento ele tem um objetivo. Se você pegar, por exemplo, ações americanas, botou o seu dinheiro em ações americanas. Vou dar um exemplo prático aqui. Vem comigo aqui para você ver um exemplo prático. Rapidamente. Vou dar um exemplo extremamente simples para você entender. Dá uma olhada nisso daqui. Você investiria nessa ação aqui? Se você tivesse, por exemplo, aqui em 2020, ela caiu 39%. Se você tinha em 2018, ela caiu 30%. Em 2016, ela caiu 15%. Você fala, que loucura, né? Quem é um maluco de investir nisso daqui, teve vários anos que ela caiu. Pois bem, essa daqui é a rentabilidade média da Apple. Levado por 5 anos, teria mais de 160%. Por 10 anos, mais de 590%. Por 15 anos, 2.453%. Qual que é o ponto? Se você compra a jossa de um investimento e você não tem a menor ideia de como ele funciona e de qual é o foco dele, é melhor você não investir em absolutamente nada. Infelizmente, essa aqui é uma dura realidade. Você vai ficar dependendo a vida inteira de banco e corretora, falando que renda fixa serve para alguma coisa e deixando seu dinheiro lá estagnado. Por quê? Porque o foco do FII é a renda passiva. Se você for vender a cota exatamente quando tem a taxa de juros, exatamente quando eles se desvalorizam, é uma loucura, porque é exatamente o contrário. O que vai acontecer? E vai, tá? É o que sempre acontece. O que vai acontecer é que daqui a pouco, quando a Selic começar a descer, os FIIs vão disparar. É o que sempre aconteceu. Você abre agora, nesse ano, o que está acontecendo com os FIIs. Alguns já subiram 10, 15, 20% este ano somente. Por quê? Porque agora a taxa Selic começou a cair. O problema é que, quando isso acontece, e aqui está um histórico de um gráfico disso, inclusive feito pelo Santander e pelo Quanto, que mostra exatamente isso que eu estou dizendo. Quando você tem a taxa Selic caindo, os FIIs se desvalorizam assim, exponencialmente. Na última vez, lá em 2011 a 2013, que tá a seta verde aqui, ó, nessa primeira seta verde, os FIIs valorizaram 59,8%. Nessa segunda seta verde, que é ali antes de 2019, os FIIs valorizaram 139%. Isso além do pagamento todos os meses. Está todo mês caindo aquele dinheiro na sua conta. Entende onde eu quero chegar? Só que se você não enxerga isso, você vai ficar fazendo o contrário o tempo inteiro. Olha só como é que a manada funciona. E me desculpa se você encaixa nisso, tá? E aí manada parece pejorativo, mas não tem outro jeito, porque o comportamento é exatamente esse. As pessoas chegam agora que os FIIs se desvalorizaram,
estão mais baratos do que nunca, exatamente porque a gente está na parte alta aqui do ciclo, e aí tiram tudo de FII e coloca tudo em renda fixa. Aí a renda fixa começa a cair agora, porque já é o previsto, a taxa de juros começar a reduzir. Aí quando a taxa de juros está lá embaixo, vai estar rendendo 5%, 6% ao ano, as pessoas que venderam os FIIs agora, porque está com uma desvalorização da cota no curto prazo, vai falar assim, agora os FIIs se valorizaram 100%, agora eu vou comprar, porque a renda fixa não está rendendo mais nada. E aí eles já estão o dobro do preço. Você consegue enxergar isso? Então, se você fica olhando cotação, quanto está variando o seu investimento a cada 6 meses, a cada ano, é melhor que você não invista em nada. Você aceita que você vai depender de banco a vida inteira, que vai ter seu dinheiro estagnado, e aí você não faz nada. Deixa seu dinheiro lá, vive dependendo, esperando o governo fazer alguma coisa. Agora, o que você precisa então para fugir disso? É ter clareza que eu não tô nem aí se está variando a minha cota no curto prazo. Eu não tô nem aí para rentabilidade de um ano, para quanto está variando a minha cota. O que eu estou ligando? Eu estou ligando se eu mantenho bons investimentos e se esses bons investimentos, como por exemplo os FIIs, eles cumprem o papel dele, que é me gerar renda passiva todos os meses. Esse é o papel dele? Então ele está me gerando? Se sim, perfeito, ele está funcionando. Quando tiver todo mundo migrando para FII, aí já é um abraço. Aí tá tudo bem, eu já vou estar posicionado, já vou ter comprado em um preço extremamente mais baixo e eu vou ter uma grande valorização e aumentar cada vez mais minha renda passiva no longo prazo. É simplesmente assim que funciona. Tá claro? Fala para mim se vocês conseguiram entender isso. Por quê? Porque exatamente nesse momento que a gente tá, que é uma dessas partes desse ciclo onde você tem taxa Selic alta e os FIIs baratos, porque aqui é simples, tá? Se as pessoas vendem os FIIs e vão para renda fixa, o preço deles abaixa. Então você vai ter uma desvalorização se você já tivesse FII antes, se você não tem ainda, você tem ele nos menores preços. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o que eu acho. Você tem aqui um relatório da XP que mostra que agora, no final de 2024, você tem o maior dividend yield da história dos FIIs. Ou seja, a porcentagem de dividendo que ele está pagando ao ano é a maior desde o começo da série histórica de FIIs. Nunca antes esteve pagando tanto dividendo em relação a quanto você paga pelo FII. Por quê? Porque eles estão extremamente baratos. É simples. Eles aumentaram o aluguel, os imóveis começaram a cobrar mais aluguel, os inquilinos começaram a pagar mais, tem uma corrida atrás dos imóveis. Não, os aluguéis são estáveis, não mudou. O que mudou foi que o preço diminuiu. Quando eu falo de dividend yield, que é o que a gente olha para quanto eu quero receber de renda passiva, a conta é quanto eu recebo de aluguel dividido pelo preço. Se esse preço aqui ele diminui, se está mais barato, porque as pessoas estão saindo para renda fixa, a minha conta total dá um número maior, porque eu reduzo aqui meu denominador. Ou seja, eu tenho muito mais renda passiva em relação ao mesmo valor investido, que é exatamente o que a gente tem agora. Tá claro? Consegue enxergar isso? Manda para mim, por favor, se você conseguiu entender. Para você nunca correr o risco de ficar olhando rentabilidade de FII em 1 ano, em 2 anos, e aí vender na primeira queda que tiver. Tá claro? O Maílson perguntou, então independente da Selic alta ou baixa, terei a minha renda passiva? É isso? É isso, Malisson. É exatamente isso. Aqui que está a grande diferença, presta atenção. Quando você compra a jossa de um FII, você está comprando a participação em imóveis. Esses imóveis vão estar lá, seja taxa Selic alta, seja taxa Selic baixa, seja inflação alta, seja inflação baixa, seja as empresas tendo mais lucro, o PIB aumentando, não importa, os imóveis que você tem participação estão lá. Enquanto tiverem inquilinos dentro desses imóveis, você vai receber como um reloginho todos os meses parte dessa renda passiva. E aqui que entra a palavra que está no título da aula, que é extremamente importante, que é vitalício. Ação e FII são vitalícios. Quando você compra um FII, você adquire o direito de receber parte do aluguel desses imóveis para o restante da sua vida enquanto você tiver esse investimento em mãos. Ponto. É diferente da renda fixa. Seu CDB tem vencimento. Vai vencer daqui a 1 ano, vai vencer daqui a 2 anos, vai vencer daqui a 3 anos. E aí quando vencer e a taxa básica de juros estiver lá embaixo, aí não adianta mais. Aí vai todo mundo desesperado, nossa, a taxa de juros caiu para 6%, e agora o que eu faço? Vou correr atrás da renda variável. Eu já estou falando aqui, ó, para ficar gravado esse vídeo, hoje, dia 26/8/2025. Quando isso acontecer, me lembrem desse dia, que aí fica todo mundo saindo da renda fixa e fala, agora é o melhor momento da renda variável, agora a bolsa está subindo, renda fixa não serve mais, e aí vai estar tudo mais caro. E é sempre o mesmo movimento, é sempre exatamente o mesmo comportamento. Tranquilo?
Simples, né? Podemos seguir? A Ana mandou, e se você morrer? É uma boa pergunta, Ana. Se você morrer, vamos pro próximo passo. Se você morrer, o FII entra em inventário como qualquer outro bem que você tenha, tá? FII é um bem como absolutamente qualquer outro. O direito de receber parte desses imóveis é como você comprar um imóvel, é como você comprar enfim, qualquer bem que entrar em inventário, ele entra igual, vai para quem tiver na sua linha sucessória, com a vantagem de que FII, ação, investimento é muito mais líquido. Então você não precisa ficar esperando como diz, não precisa ficar esperando a avaliação, todo o processo de inventário, pode simplesmente negociar ali entre os sucessores e já liquidar tudo, vender todos os FIIs e distribuir entre quem tiver direito, ou você já deixa para o seu sucessor ali ficar usando, né, recebendo a renda passiva para o restante da vida, que é muito bom também. Fechado? Tranquilo? Entendido isso? Vambora. Último ponto, tá? Isso daqui foi uma notícia que saiu no último mês. Estrangeiros investem 5 bilhões em FIIs e esse volume só está aumentando em todos os meses desse ano. Você teve aumento de investimento no exterior. Investimentos vindo do exterior em FII. Todos os meses teve aumento. E aí você pensa, né? Será que eles são bobos? Será que os estrangeiros são tudo bobo? Estão colocando dinheiro aqui em algo que caiu nos últimos anos? Então, não. É simplesmente porque você tem um preço extremamente baixo para uma renda passiva que é extremamente previsível. Simples assim. Fechado? Dito isso, bora seguir. Resumão do cenário atual. De maneira extremamente simples, tudo que a gente falou até agora. Previdência pública é insustentável, isso aqui não é novidade, é só o óbvio que precisa ser dito. Renda fixa está prestes a começar a perder a rentabilidade. Quanto mais você espera chegar próximo ou no fato em si, mais caro fica a renda variável. Eu vou dar um exemplo, vou pegar algum FII aqui. Deixa eu ver, não sei, HG. Vou pegar o HGLG11 aqui. Isso daqui não está aparecendo. Pegar algum. Eu quero. Não vou achar aqui o volume de entrada, né? Não tem no Google, só tem cotação. Não esquece, depois eu procuro com calma, que eu queria ver volume de entrada de patrimônio total. Mas continuando. Renda fixa prestes a começar a perder rentabilidade, FIIs mais baratos por conta da taxa Selic ainda alta e FII com maior dividend yield em relação à taxa IPCA+ da história, que é aquele último gráfico que eu mostrei. Você tem hoje os FIIs pagando uma renda passiva anual, ou seja, a média de cada mês, né, diluída ali no ano, a média anual, maior do que de toda a série histórica. Simples assim. Tranquilo? Contexto entendido, agora a gente vai para a parte prática. Contexto a gente fechou. Então, conversa de o que vai acontecer, de taxa Selic, etc., finalizou aqui. Por quê? Porque se você tem uma mínima compreensão dos fatos, consegue olhar isso daqui de maneira racional, você já consegue ver e fala assim, opa, realmente faz sentido. Então faz sentido eu ter parte dos investimentos em FII. E olha que maravilhoso que é isso. Olha como que é. Por que a carteira de investimentos é uma coisa linda, eu vou bater nelas aqui sempre. E você nunca, mas nunca. Se um dia você me ouvir falar isso, você pode falar aqui no chat, Matheus, para mim você acabou. Eu nunca vou falar que a melhor opção vai ser um investimento sozinho. Jamais, jamais. Por quê? Olha que interessante o ponto que o Sérgio colocou, que FII, por exemplo, no último ano, desvalorizou. Em média, o FII se desvalorizou no último ano. Deixa eu ver se eu consigo pegar na média aqui, IFIX. IFIX, um ano. Um ano já está positivo. IFIX. IFIX é o índice dos fundos imobiliários. Só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, da renda fixa começando a cair, olha o que já aconteceu aqui com os FIIs em média esse ano. Só esse ano já subiu 10,36%. Isso aqui é year to date, né? É desde o começo do ano até agora. Só até agora, de janeiro até agosto, já subiu 10,36%. Por quê? Exatamente porque a Selic já está começando a cair e é normal que tenha essa migração para cá. Agora, se olhar mais tempo, realmente vai ter queda. Se eu olhar mais tempo aqui, se pegar 5 anos, vai ter queda, por exemplo. 5 anos também tem valorização, não tem queda. Aqui é um período bom para a gente pegar. Se a gente for olhar uma queda, aqui de 2024, no ano de 2024, FII caiu, né? Aqui não tem nada para esconder não, aqui é na prática, caiu 13%. Beleza? Então o Sérgio tem razão. Se ele tivesse investido em 2024 em FII, na média, né, a gente está olhando na média aqui, ele teria tido uma perda de 13%. Beleza?
Só que é obrigação da metodologia, tem que ter, e todos os alunos têm, investimentos no exterior, mais especificamente estoques e REITs. Sabe quanto rendeu estoques e REITs em 2024? Como parte da carteira? Vamos ver pelo IVVB11, lembrando que ele não é um bom investimento, tá? É pela segurança do próprio país, porque ele é fixado aqui no Brasil, mas ele serve para a gente ver rentabilidade. Cadê? IVVB11. Ele tá esquisito isso daqui. iShares. Vamos ver se a gente vê direto VO. Rentabilidade. S&P 500. 2024. Mais fácil. Não. Quanto rendeu S&P 500? Aqui, ó. A bolsa brasileira, a bolsa americana, em média, isso daqui em dólar, rendeu 23% em 2024. Em dólar, tá? Isso daqui em real ultrapassa 30%, com a variação que teve em 2024. Porque somente o dólar valorizou 27%. Então soma aí 23 mais 27% de valorização. Ultrapassa 40%, na verdade, né? Ou seja, absolutamente qualquer aluno que tinha FII, mesmo em 2024, que teve uma perda de aproximadamente 13%, ganhou de outro lado 40%. Por isso que eu vou reafirmar aqui sempre, o que funciona é carteira de investimentos, que enquanto um estiver caindo, vai ter outro se valorizando exatamente no mesmo período. E não ficando olhando para o curto prazo. Perfeito? Simples de entender o contexto, né? Dito isso, a gente já se estendeu bastante, vamos para como funciona um FII, para a gente selecionar e ir para a parte prática. Olha só. Deixa eu explicar para você, entendendo todo esse contexto, agora como funciona um FII. Você já entendeu a parte principal, então isso aqui é muito rápido e aí a gente já vai para selecionar os melhores. Que é o seguinte, eu vou explicar isso aqui para você, primeiro de uma maneira teórica, né, formal aqui, que um FII é um fundo de investimento imobiliário, onde tem um investimento em empreendimentos imobiliários, ele é acessado através da Bolsa de Valores, de qualquer corretora regulamentada você consegue comprar, então XP, Rico, BTG, Nubank, Banco Inter, Toro, qualquer coisa, qualquer uma que é regulamentada, você consegue ter acesso a FII. É regulamentado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, regido pela Lei número 8.668. Ou seja, é um investimento que ele é seguro, ele é regulamentado, ele está enquadrado na lei, não é nada, nossa, não. É um investimento normal em ativos imobiliários que existe, inclusive, em qualquer grande país do mundo. Você tem nos Estados Unidos análogo aos FIIs, que são os REITs, Real Estate Investment Trusts, que é análogo, né? São investimentos em real estate, que são os imóveis, e aqui são esses fundos de investimentos imobiliários. Perfeito? Essa é a definição teórica, mas não é essa que é a importante. A importante é a que eu vou fazer para você agora aqui em 3 minutos. E aí você vai entender exatamente como funciona um FII para nunca mais esquecer e ser resumido em uma frase. Perfeito? Que é o seguinte. Primeiro, um FII ele é um ativo. Tá vendo essa figura ali no meio? Escrito em cima, ativo. Ativo nada mais é, dentro dessa lógica de investimentos, que é algo que você investe um montante inicial e ao longo do tempo, esse montante inicial gera mais dinheiro ao longo do tempo. Ficou redundante, falei ao longo do tempo 2 vezes. Mas você investe um dinheiro inicial e ao longo do tempo, esse dinheiro gera mais dinheiro. É simples, então um imóvel é um ativo, uma ação é um ativo, um FII é um ativo, é aquilo que você coloca de dinheiro e gera mais dinheiro ao longo do tempo. Nessa lógica que a gente utiliza, a gente chama passivo aquilo que é o contrário. Então se eu tenho, por exemplo, um carro, é um passivo, porque eu pago IPVA, tem deteriorização... deteriorização não. A própria desvalorização contábil, eu esqueci, o nome me fugiu aqui. Tá o nome em inglês, ia ser muito Faria Limer se eu falasse depreciação. Que a sigla é EBITDA, então o D é depreciation, eu estava tentando lembrar em português. Parece aqueles, quem passou uma semana na Disney, né? Mas voltando, a depreciação, etc., isso é um passivo. Agora, quando a gente fala de ativo, é algo que eu coloco um dinheiro e gera mais dinheiro ao longo do tempo. Perfeito? Simples. Este tipo de ativo que é os FIIs, ele investe em imóveis. Então, 100% do dinheiro que vem do investimento desse ativo, ele é gerado por imóveis. Simples. Por obrigatoriedade, tá? Por lei, 95%, na verdade, tem que estar em imóveis, né? Se eu não me engano, reduziu até para 90% alguns anos atrás. A única coisa que um FII pode investir, além de imóvel, é título público, no máximo em 10%, só naquele dinheiro que está parado, enquanto ele não compra outros imóveis.
Basicamente é isso. Então é um ativo que investe em imóveis. E o dinheiro vem todo desses imóveis. Então tem toda a segurança, os imóveis estão lá, tá lá o prédio, tá lá o galpão logístico, o shopping, assim por diante. E ele, através de uma gestão profissional, executa esse investimento em imóveis. O que isso significa? Você tem, acima de um FII, uma instituição que faz o gerenciamento. Você tem uma administradora e uma gestora, que é empresa onde tem especialistas em gestão de imóveis que fazem a compra e a venda desses imóveis e principalmente a gestão dos inquilinos. Então eles fazem toda a parte burocrática de negociação do aluguel, dos contratos de aluguel, fazem a procura de novos inquilinos, negociação com os inquilinos, toda a parte de pagamento de tudo que tem que pagar, toda a parte burocrática e assim por diante. Então, você tem um ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional. Uma vez que isso é feito, esses imóveis investidos, eles pagam aluguel e esse aluguel vai para os FIIs. Este aluguel indo para os FIIs, ele logo na sequência é distribuído aos investidores que compram a sua cota desse FII respectivamente na Bolsa de Valores. É só isso, é essa figura que representa um FII. Você adquire uma cota do FII dentro da Bolsa de Valores, em qualquer corretora, e você passa a ter uma partezinha desse FII, que é um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional. Tendo uma parte deste ativo, assim que esses imóveis pagarem aluguel, esse FII ele distribui para você e é obrigado a distribuir, e aí esse dividendo cai na sua conta de maneira isenta de imposto de renda para você usar da maneira como você quiser, absolutamente todos os meses. Simples assim. Então, como que a gente pode definir um FII? Em uma frase. É um ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional. É só isso. Simples. Você tem um investimento que gera mais dinheiro a partir de um montante investido. Ele é obrigado a investir em imóveis e tem um gestor profissional fazendo isso, comprando e vendendo esses imóveis. Na maioria das vezes, os FIIs não ficam comprando e vendendo, tá? O imóvel fica parado lá, só gerando aluguel todos os meses. E esse FII, esse gestor, ele só faz a parte burocrática de contrato com o inquilino, de regulamentação, de parte tributária, assim por diante. Tá simples, tá claro até aqui? Por quê? Algumas outras características dos FIIs, tá? Além de ser um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional. O investimento inicial é menor que R$100, então tem FIIs de R$50, de 70, de 80. Tem FIIs também de 150, de 200, mas o investimento inicial é muito pequeno. Ele tem uma baixa volatilidade, ele cai muito menos do que as ações, por exemplo. Então você viu, em um ano extremamente ruim, ele caiu 13%. Na pandemia, ele caiu, se eu não me engano, 6%, enquanto as ações caíram 50%. Então as quedas em crise são muito menores. Por isso ele é muito melhor para iniciante. Ele é muito bom para iniciante porque ele varia muito pouco e paga renda passiva todo mês. Ele tem uma baixa necessidade de tempo, é renda passiva de verdade, você não precisa ficar preocupado com nada, você investe uma vez por mês, gastando menos de 20 minutos por mês você investe na sua carteira e aí todo mês vai ter seu dividendo lá, você não precisa ficar atrás de imobiliária, tomando conta de quem está no imóvel, absolutamente nada disso. E, para mim, o que é uma das coisas mais importantes é que tem 100% de isenção no imposto de renda. Então, diferente do aluguel, se você compra um imóvel e coloca esse imóvel para alugar, você pode pagar, dependendo da faixa, até 27,5% sobre aquele aluguel que você recebe do imóvel. Um FII, ele já sai você ganhando esses 27,5%, porque você não paga nada. Então, de cara, em comparação com o imóvel, você já ganha 30% a mais. De cara. E aí tem todas as questões de diferencial, né? FIIs, eles vão ter imóveis bem maiores, que vão ter normalmente um diferencial, vão ser imóveis classificados como AAA, em localizações que são muito diferenciadas, o que faz este aluguel em relação ao dinheiro investido aumentar ainda mais em relação aos imóveis. É isso que a gente tem como um FII. Entendendo tudo isso, agora sim a gente já parte para a etapa final, que é chegar nos 5 melhores FIIs. Simples, você já entendeu o contexto, você já entendeu como funciona, agora vamos para a prática, chegar nos 5 melhores e aí a gente fecha. Tá claro? Manda pra mim, por favor, só se tá extremamente claro até aqui, se você entendeu o contexto e se você entendeu como funciona o FII, de maneira geral, qual é o circuito que esse dinheiro faz até ele sair do imóvel e chegar na sua mão. Manda pra mim no chat, por favor, se até agora tá extremamente claro. E se a gente pode descer além agora na seleção. Podemos? Isso é vantagem para uma pessoa de 70 anos ou mais? Brunhilde. Vou chamar de Elizabeth, tá? Que é o seu segundo nome, tá? Essa pergunta da Elizabeth é muito boa. Sim, sim, sim. Eu deixo só responder a dona Elizabeth aqui, pra gente já selecionar os 5 FIIs. Dona Elizabeth, eu vou ser brutalmente sincero aqui com a senhora, tá? Até me perdoe se eu for sincero demais, mas com todo o carinho do mundo. Mas é de uma forma boa, tá? É uma sinceridade boa, porque é melhor do que ficar iludindo aqui. FII é extremamente bom
para quem tem mais de 65, de 70 anos. Em uma situação, assim como qualquer investimento é. E aí eu preciso explicar uma lógica que vale para Dona Elizabeth, mas vale para todos vocês também, que é o seguinte: existem basicamente duas formas de você viver de renda com investimentos. Você se aposentar recebendo uma renda passiva extremamente alta e não se preocupar com nada, dar tranquilidade, conforto, segurança para sua família e aproveitar a vida da melhor maneira possível. Tem duas formas de fazer isso, perfeito? A primeira forma é o seguinte, e aí só antes, né? Só para te explicar aqui as duas formas. A equação matemática dos investimentos tem só 3 variáveis, que é valor investido, quanto eu coloco de dinheiro, qual é a minha rentabilidade, ou seja, quanto mais meu dinheiro se valoriza ao longo do tempo, e o tempo que eu mantenho. São só 3 coisas. Quanto eu invisto, quanto meu investimento rende e o tempo. São só 3 variáveis na equação dos juros compostos dos investimentos. Por que eu estou te explicando isso? Porque existem 2 maneiras de você chegar a esse ponto de viver de renda. A primeira maneira é a seguinte: você tá ali com seus 40 anos, 45 anos, e você fala assim, ó, eu quero me aposentar com investimentos, 45, 50, pode até ser um pouco mais, porque hoje a expectativa de vida é muito alta. E você fala assim, eu vou criar um plano. Esse meu plano vai ser para investir, mesmo que um valor menor, ao longo de 10 anos. E aí, depois de 10 anos, eu vou ter uma carteira de investimentos que vai ter crescido. Ao longo desses 10 anos, eu vou reinvestindo esse dinheiro. E lá no final de 10 anos, até um pouco menos, tá? Normalmente, em planos de 7, de 8 anos, você já consegue muita tranquilidade se você consegue investir ali um valor legal ao longo dos meses. Você faz todo esse caminho e aí chega depois de 10 anos, com aportes pequenos, né? Investindo ali todos os meses um pouquinho. Depois de 10 anos, você acumula um patrimônio extremamente alto e aí pronto, aquilo te gera uma renda passiva e você vive feliz, consegue ficar extremamente tranquilo. Isso não é só possível, como é extremamente provável, é matemático. Você tem uma boa rentabilidade, levou para um longo prazo, 8, 10, se for mais aí, fica maravilhoso, 10, 15 anos. E com uma rentabilidade boa, em bons investimentos, em uma boa carteira. Beleza? Esse é o primeiro caminho. Qual que é o segundo caminho? Que é o possível, não só possível, como extremamente provável para a Dona Elizabeth. É o seguinte: eu não tenho esse tempo todo. Dona Elizabeth, com 70 anos, eu não quero esperar 10 anos. Mas eu passei a minha vida inteira trabalhando e juntando meu dinheiro. Então eu tenho um dinheiro aqui, por exemplo, na Previdência Privada, que é um investimento horroroso. Eu tenho um investimento aqui em CDB ou parado na poupança. Eu tenho um dinheiro a receber da aposentadoria, que está parado aqui também. Eu tenho outro dinheiro de imóvel que eu acabei de vender. Então eu já tenho um montante acumulado ao longo da vida. E olha que interessante, você não tem uma abundância da variável tempo. Correto? Sendo muito sincero aqui, você não fala, eu não vou esperar 10 anos para começar a receber renda passiva. Então não quero contar com a variável tempo. Agora, se você tem esse montante, que já é o dinheiro que a senhora, por exemplo, ou qualquer um de 65, 70, 75 anos acumulou ao longo da vida, você já tem uma das variáveis. Se você migra essa variável para investimentos bons, com uma boa rentabilidade, que gera muita renda passiva, você, de cara, no mês seguinte, já começa a receber renda passiva todos os meses na sua conta. Já se aposenta dessa forma. E aí, é claro, vai ser proporcional a esse valor investido e na proporção daquilo que você colocar na carteira. Mas não é só, de novo, possível. É o provável, é o que acontece. Porque de 3 variáveis você vai ter muito forte aqui as duas. Você vai ter um montante alto que você acumulou ao longo da vida em investimentos que tem uma alta rentabilidade. Enquanto do outro lado, não tem esse montante alto ainda, mas tem o tempo e tem a boa rentabilidade. Então é muito bom para você que tem 70, 75 anos, se você já tem esse montante ao longo do tempo. E aí, Matheus, mas quanto é esse montante? Depende de quanto você quer se aposentar, depende do seu estilo de vida, vai ser proporcional ali aquele valor investido. Qual é o ponto extremamente importante aqui? E eu repito isso, e de novo, é aqui que eu vou ser brutalmente sincero. Me desculpa se você se encaixa nesse caso, eu desejo todo sucesso, mas eu não tô nem aí de perder. Mas vai falar isso, a pessoa não vai mais assistir porque vai perder. Não tem o que fazer. Eu preciso ser extremamente sincero aqui, que é o seguinte: não existe um cenário aqui no meio que o meu aporte é pequeno, eu vou investir R$100 aqui por mês, vou botar em investimentos bons aqui com uma rentabilidade, e aí eu quero me aposentar ou ficar rico aqui em 3 anos, em 2 anos, em até 4 anos. Isso não vai acontecer. Me desculpa se eu te contar isso, né? Normalmente quem fala de investimento cria uma ilusão de não, mas você pode acertar a nova criptomoeda e aí você pode acertar aquela ação que é a pimentinha e você... Isto não vai acontecer. Não tem esse caminho.
Existem dois caminhos. E é o que eu ensino aqui. São caminhos que são prováveis. Não é o excepcional, é o mundano. O caminho mundano, o caminho simples, pragmático, é ou você investe pouco ao longo de muito tempo, ou você já tem um montante alto e investe através de um curto tempo. Ambos em uma carteira consolidada, onde você consegue investir de maneira prática, gastando menos de 20 minutos por mês com extrema segurança. Terceiro caminho não existe. Vai ter alguém vendendo uma ilusão para você que isso existe. Não vai ser eu essa pessoa. Então, esse terceiro caminho aqui, infelizmente, não. Mas esses dois são completamente possíveis e prováveis. Claríssimo? Vambora! Dito isso, a gente vai então agora para a parte prática. Vocês entenderam a lógica, né? Bem tranquilo, né? Depois de um pequeno, rápido choque de realidade, a gente vai para a melhor parte da aula. Se vocês gostaram até aqui, agora que fica bonito. Por quê? Vamos selecionar os 5 melhores FIIs. E para isso eu preciso relembrar com vocês o que é um FII, que é um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional. Então adivinha como a gente vai escolher um FII? Já sei, Matheus, a gente vai olhar qual FII mais valorizou no último ano. A gente vai olhar qual FII mais pagou dividendo no último mês. Não, nós vamos olhar quais FIIs possuem os melhores ativos, tendo os melhores imóveis, com a melhor gestão. Eu vou olhar para a causa. O modo de eu selecionar investimentos, eu, Matheus, através da metodologia de verdade que eu escolhi para selecionar investimentos, que é ancorado nas principais referências do mundo, é olhar aquilo que é a causa. Eu não estou comprando um papel, eu não estou comprando um código na corretora, eu estou comprando um ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional. Então o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar bons ativos que possuem excelentes imóveis e uma boa gestão. Qual a chance de, se eu acerto a seleção dessas 3 coisas, isso não me gerar muito resultado? Se eu tiver um bom ativo com excelentes imóveis dentro e uma boa gestão, a consequência vai ser um alto dividendo. Depois de tudo, depois de ter olhado tudo, eliminado tudo aquilo que é tranqueira, que tem imóvel ruim, que tem gestão ruim, que tem tudo ruim, aí sim eu posso olhar o dividend yield. Aí eu posso olhar aquilo que está pagando um pouco mais, um pouco menos. Agora, a base que eu quero, ela é sólida. Por quê? Porque eu não sou professor de dar uma aulinha de quais são os melhores FIIs para este mês. Eu ainda coloco essa jossa que a equipe coloca de melhores FIIs para 2025 no título da aula, só porque eles falam que colocar essa tranqueira aí faz ter um alcance maior e aí vocês sentam para assistir essa aula. Porque essa jossa que eu vou mostrar não é o melhor FII para 2025. É o melhor FII para você carregar ao longo da vida. Para ter renda vitalícia. Entende o que eu quero dizer? É claro, você vai revisar anualmente, né? Uma vez por ano é importante você fazer uma revisão de carteira, porque alguns deles podem ter perdido alguns dos fundamentos, pode não ter mais bons imóveis, não ter boa gestão e etc. Mas eu quero escolher um conjunto de FIIs que são bons, que são fundamentados, que têm imóveis bons. Se eu escolher a jossa de um FII que tem um gestor que está há 10 anos administrando o imóvel muito bem, que ele tem uma laje corporativa lá na Faria Lima, que está alugada há 15 anos para a Ambev e paga dividendo de maneira extremamente constante, com uma baixa vacância, com uma taxa muito baixa, com tudo lindo, pronto. Ele não é o melhor para esse mês, ele não é o melhor para 2025, não é para nada disso. Ele é para você manter na carteira. Beleza? Vocês estão rindo 2025, né? Esses títulos não sou eu que escolho. Eu só falo, vou dar uma aula de FII. E aí a equipe coloca tem uns nomes bons que eles colocam, né? Renda vitalícia é o que falei para colocar. Agora, para 2025, jogar a isca para vocês, quando chega aqui eu converto para o que funciona de verdade. Perfeito? Então, olha só, entendendo isso, e aí caminhando para o final, o que eu vou fazer? A gente vai olhar então esses fundamentos. A gente vai olhar, por exemplo, na parte de ativo, qual é o tipo do FII que é em que ele investe. A gente vai olhar na parte da gestão, qual é o administrador, quais são as taxas e assim por diante. Perfeito? Uma observação, tá? Continuando no super sincero aqui. Esses daqui são todos os fundamentos. A gente não vai ver todos eles hoje. Você que é aluno, você tem lá na área dos alunos toda a planilha completa com absolutamente todos os fundamentos, assim como a gente tem o ranking dos FIIs, onde eu já aplico cada um desses fundamentos e você tem o ranking atualizado a cada mês com os melhores FIIs de maneira prática para você pegar diretamente lá. Foque neles, obviamente, se você é aluno que já está mais completo. Como aqui é uma primeira aula, uma primeira abordagem para você que está conhecendo o FII, eu fiz simplificado. Então você que é aluno, inclusive, vai ter alguma pequena diferença daquilo que está lá na plataforma. Olha lá que vai estar um pouco mais
completo. Essa daqui, para iniciante, já é maravilhosa, um compilado daqueles fundamentos que são mais relevantes, digamos assim, que a gente pode aplicar aqui de maneira rápida. Perfeito? Como a gente vai aplicar isso daqui de maneira rápida? Na nossa famigerada planilha de ouro. Agora, chega o momento da aula que eu vou pedir para vocês prestarem extrema atenção, que é a parte final. Terminando a planilha, a gente já chega nos 5 FIIs e acabou. E aí eu vou explicar muito rapidamente e já fazer algumas observações. Por quê? Prestem muita atenção em mim, por favor. Agora, quando eu bato palma, ele tem um cancelamento de ruído aqui no microfone, então acho que nem sai o barulho. Se eu não me engano, nem sai no microfone. Ele tem um cancelamento. Eu acho que não sai, né? Se saiu, melhor, que chamou a atenção. Chama o seu marido aí que tá mexendo nas panelas, fuçando lá. Chama a sua esposa que tá sentada do seu lado aí, mexendo no celular, para prestar atenção no que eu vou falar agora, porque essa parte aqui é bem interessante, você vai gostar. Primeiro ponto. O que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou abrir uma planilha que tem todos os FIIs listados da Bolsa. Tem uma carambada de FII, tá? Mais de 200 FIIs da Bolsa Brasileira. Os 200 FIIs estão lá. Nós vamos pegar esses 200 FIIs e a gente vai começar a eliminar. A gente vai tirar aquilo que não atende a algum fundamento. A gente chama isso, eu chamo particularmente de método Davi, que é o modo como eu escolho esses investimentos. Se você acompanhou aulas passadas, você viu que eu fiz a mesma coisa em investimentos no exterior, em ações a gente faz a mesma coisa. E esse nome de Davi vem inclusive dessa estátua aqui que está aqui do lado, né, representada pela somente seu busto aqui, que é uma escultura de Michelangelo, que quando ele foi perguntado como ele esculpiu Davi no mármore, ele falou, Davi já estava lá, eu só tirei o que não era Davi. O que isso significa? Os 5 melhores FIIs, eles já estão dentro lá da planilha. Eu só quero tirar o que não é Davi. Eu só quero tirar aqueles que não atendem os fundamentos. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai reduzindo o número até restar somente 5, que vão ser os FIIs pertencentes à nossa mini carteira que a gente vai montar hoje. Beleza? Segunda observação. Nós vamos utilizar para eliminar esses FIIs o que eu chamo de estatística baseada... Eu chamo não, né? A ciência chama de estatística baseada em evidência. O que a gente fez aqui na Investidor de Verdade? Inclusive, a gente é a única empresa de educação financeira no país que tem um centro de pesquisas. Você não entendeu errado. Ao invés de eu pegar o dinheiro da IDV e investir botando uma Porsche aqui no fundo para alguma coisa do tipo, a gente investe montando um centro de pesquisas, onde a gente tem 2 professores doutores, inclusive ainda prestando lá, realizando as pesquisas com a gente, o professor Marcelo Rigg, com apoio também da professora Fernanda Miller. São professores doutores, juntamente com todo um setor de dados, onde a gente pega o seguinte: eu quero entender desses fundamentos aqui, que é o que se baseia aqui para montar um FII, eu quero entender quais são os critérios que, nessa determinada linha para cá, os FIIs eles são bons, e nessa determinada linha para cá, os FIIs normalmente são ruins. É um pouquinho mais complexo que isso que a gente faz, tá? A gente faz o que chama de backtest. A gente olha para o passado, olha para esse indicador lá atrás, vê uma média móvel de pelo menos 5 anos. A gente faz um pouquinho mais complexo, usa uma estatística para isso. Mas, em resumo, eu quero entender o seguinte: quais são aqueles critérios que é comum de um FII que gera mais resultado que a média e do outro lado que FIIs que geram menos resultado com a média. Vou dar um exemplo, tá? Claro que aí você vai entender melhor do que eu ficar explicando de uma maneira mais complexa. É o seguinte, a gente percebeu que historicamente, desde o começo da série histórica de FIIs, aqueles FIIs que possuíam pelo menos 5 anos de histórico, eles tendem a ter um resultado futuro muito melhor do que aqueles que têm menos de 5 anos de histórico. Então, opa, aqui eu tenho um fundamento. Eu quero somente investir em FIIs que tenham pelo menos 5 anos. Então, o que a gente vai fazer na planilha? FIIs que tenham 5 anos ou menos, tchau, a gente elimina. Simples assim. A gente vai fazer isso para todos. Então, FIIs que têm uma taxa de administração que seja 1% ou menor, tendem a performar melhor que a média. Por um motivo óbvio, porque eles têm uma taxa menor. FIIs que possuem uma taxa de 1% ou mais performam de maneira inferior à média. O que eu faço? Minha nota de corte é 1% de taxa de administração. Tem mais que um abraço. Tchau, não quero ver na minha carteira. Tem menos de 1, opa, você passou nessa etapa. É simples assim. Ponto. É estatística baseada em evidência. Não é o que eu acho. Nossa, eu amo esse FII porque ele tem um imóvel alugado para o Mercado Livre lá na Avenida das Américas. Eu não estou nem aí. Eu quero ver com base nos fundamentos. Se ele possui esse fundamento que estatisticamente vai gerar uma chance dele performar superior à média. Tá claro? E aí é um ponto importante de dizer aqui, né? Aplicando isso, a nossa carteira nos últimos 5 anos está com 3 vezes a rentabilidade da média do mercado. Enquanto, né, olhando sempre períodos positivos, né? Inclusive se a média do mercado está negativo, a gente simplesmente tira isso da análise. Então, nos momentos de alta, ainda contando os momentos de alta, a gente tem uma rentabilidade 3 vezes superior. E a mesma coisa com ações e com FIIs, fazendo exatamente isso que a gente faz.
Tá claro? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Entendido isso, eu não vou ficar explicando cada um dos critérios, repetindo isso toda vez. Se você ouvir eu falar assim, olha, agora a gente vai eliminar os FIIs de acordo com o tempo. Aquilo que tem 5 anos ou mais fica, aquilo que tem 5 anos ou menos, tchau. Pronto, esse é o critério que foi definido baseado nessa análise estatística, fazendo backtest, olhando média móvel de pelo menos 5 anos. Simples assim. Perfeito? Tranquilo? E aí, o último ponto, eu vou pedir para você prestar extrema atenção aqui na planilha. Prestar extrema atenção aqui, ó, vocês estão falando do título ali, né? Prestar extrema atenção na planilha, porque a partir de agora a gente vai para ela rapidamente, executar todo esse filtro aqui, chegar nos 5 melhores FIIs, e aí a gente faz um encerramento aqui, te dando a senha para te entregar essa planilha. Fechou? Então vamos embora. Vamos começar. Vou compartilhar com vocês. Bora, essa daqui é a planilha de ouro dos FIIs. Vem comigo. Eu vou fazer ela em tempo recorde, porque eu tô sentindo que o público hoje aqui tá muito bom. Então não vou precisar ficar me alongando muito não. Afinal, essa aula fica normalmente um tempo no ar. Então se você ficar com dúvida em algum passo, você volta e assiste esse trechinho de novo. Mas vamos agilizar aqui para fazer essa parte muito rapidamente. Aqui é o seguinte, primeiro deixa eu te explicar a planilha. Essa planilha, ela basicamente tem em cada linha um FII. Tá? Cada linha representa um FII da Bolsa de Valores. Essa primeira coluna, ela descreve o código desse FII. O que é o código? O código é o que você vai utilizar para comprar um FII na sua corretora. Então, quando você for na sua corretora, por exemplo, e quiser comprar o FII BIME11, você vai colocar BIME11 e aí vai aparecer lá o preço dele, você escolhe quantas cotas você quer comprar e assim por diante. Você não coloca o nome. É igual nas ações. Das ações você não escreve o nome das ações. Se você for comprar uma ação da Ambev, você vai colocar ABEV3. Se você quiser comprar uma ação de Itaú, você vai colocar ITUB3. Então é um código. Então esse daqui é o código do FII, que é a identificação do mesmo. Perfeito? Como cada linha é um FII, nas respectivas colunas seguintes, você tem as características ligadas aos fundamentos. Então, por exemplo, o ABCP11, ele tem como classificação um FII de shopping. Ele investe em shoppings. Isso é o que ele faz. Em patrimônio líquido do ABCP, você tem 507 milhões. O tempo de listagem do ABCP ele é de 20 anos, ou seja, ele tem 20 anos de histórico. Naquele exemplo que eu citei, ele passaria nesse critério aqui. Taxa de administração também bem baixa, né? 0,1%. E aqui está o administrador, que é a Rio Bravo Investimentos. E o dividend yield dele nos últimos 12 meses é 19,76%. Que nada mais é do que quanto ele pagou de renda passiva em relação a quanto ele está valendo hoje. Em resumo é isso. Ponto importante, isso aqui vai ser a última coisa que a gente vai olhar, porque isso aqui não é um fundamento de fato. Eu quero saber se o imóvel é bom, se o ativo é bom e se a gestão é bom. Depois eu vejo aqui quanto está pagando. Perfeito? Como a gente vai fazer então? Se eu tenho uma carambada de FII, deixa eu arrastar aqui até o final para ver quantos a gente tem. A gente tem 368 FII. É FII para um caramba. Vou até anotar aqui para a gente vendo quanto a gente vai reduzir. Começamos com 368. Beleza? Desses 368, obviamente eu não vou ficar analisando um por um, né? Então qual que é a lógica que eu vou fazer a partir de agora? É uma lógica simples para ir eliminando em bando. Aquilo que não atende os critérios, eu vou eliminar em bando. E aí para isso eu vou seguir uma lógica simples, que é, eu vou selecionar aqueles que não atendem o critério, presta atenção nesses 3 passos. Selecionar aqueles que não atendem o critério, eu vou pintar eles de vermelho e depois eu vou filtrar para eliminar esses pintados de vermelho. Beleza? Tem até uma imagem que eu uso para método Davi. Deixa eu achar a imagem aqui, que são exatamente esses 3 passos. Que a gente vai usando ela aqui para seguir. É exatamente esses 3 passos aqui. Eu vou classificar para aparecer aqueles que não seguem os fundamentos. Eu vou marcar esses que eu quero eliminar e depois eu vou filtrar. Beleza? Vamos para a prática que é muito mais simples do que parece. Olha só, primeira coisa, eu quero eliminar aquela classificação que não atende à metodologia. Quais são as que não atendem? Eu já adianto aqui para vocês. São algumas, tá? Que tem uma rentabilidade inferior à média. Que é desenvolvimento, fundo de fundo, hospital, hotel, outros e residencial. Calma que eu vou repetir com calma, tá? Mas antes disso, deixa eu te explicar aqui como que eu vou fazer. Tá vendo que tá tudo selecionado?
Quando a gente viu lá no método Davi, ó, eu quero marcar só aquilo que eu quero eliminar, beleza? Aqui a gente vai eliminando. Eu quero marcar o mármore, que não é Davi. Então aqui eu vou desmarcar tudo. Então eu vou clicar aqui em classificação e eu vou tirar a seleção de tudo. Perfeito? Então, ó, tirei a seleção de tudo, não tem nada selecionado. E eu vou selecionar só aqueles que eu quero eliminar. Quais são? E aí, de novo, por que são esses? Porque, historicamente, tem um retorno ajustado ao risco inferior à média. Simples e diretamente. Esses FIIs que eu não quero na minha carteira são FII de desenvolvimento, fundo de fundo, hospital, hotel, outros e residencial. Eu vou repetir. Desenvolvimento, fundo de fundo, hospital, hotel, outros e residencial. Cada um deles, a gente foi entender qual era a causa para ele ter uma rentabilidade ajustada ao risco pior, tá? Não foi, então somente o número a gente aceitou. Não, todos eles têm um motivo. Por exemplo, só para exemplificar aqui. Fundo de fundo é um FII que investe em outros FIIs. Parece aquela boneca russa, sabe? Que é uma boneca dentro da outra. Então você tem um dobro de taxa e às vezes até mais do que isso. Quando você tem mais taxa, a rentabilidade média é inferior. Fundo de desenvolvimento, ao invés de ele pegar o imóvel já pronto e receber aluguel, ele faz a incorporação, ou seja, ele compra terreno, sobe o imóvel para depois botar para alugar. Todo esse processo tem muito risco e às vezes ele não consegue alugar o imóvel quando termina de construir e acaba ficando com uma vacância alta, não recebendo esse dividendo, reduzindo a rentabilidade também. Enfim, todos aqui têm um motivo para estar aqui que comprova os números. Então o FII de hospital, por exemplo, possui um risco muito mais alto, porque a ordem de despejo, quando você tem uma inadimplência, ela normalmente não é cumprida. Nenhum juiz manda despejar, por exemplo, um hospital que tem uma UTI ativa. Nem deveria fazer isso. Enfim, algumas características só para te explicar o que está por trás aqui. Mas na prática eu vou clicar em classificação, eu vou desmarcar tudo e eu vou selecionar esses que eu quero eliminar. Desenvolvimento, fundo de fundo, hospital, hotel, outros e residencial. Beleza? E aí eu vou clicar em OK. E aí olha o que acontece. Aqui estão selecionados só essas famílias que eu escolhi. Outros, hotel, desenvolvimento, fundo de fundo e assim por diante. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o passo 2, que é marcar. Eu quero marcar esses que eu selecionei que não atendem aos critérios. Como eu faço isso? Eu venho aqui desde o primeiro, já que eu filtrei só os que eu quero eliminar, né? Sobraram aqui só os que eu quero eliminar. Eu seleciono do primeiro, vou até o final. Seleciono até o final, venho aqui em cima, onde tem essa latinha de tinta aqui, e eu vou pintar de vermelho. Beleza? Então olha o que eu fiz. Eu selecionei todos aqueles FIIs que não atendem os critérios e pintei todos eles de vermelho. Eu já fiz o passo 2. Qual é o passo 3? Eu vou filtrar para eliminar da minha planilha esses que eu pintei de vermelho. Como eu faço isso? Volta aqui para mim. Eu venho primeiro aqui em cima, clico aqui em classificar e filtrar e boto limpar o filtro. Esse é o primeiro passo. Quando eu coloco isso, percebam que agora voltou a aparecer todos os FIIs, só que os que eu quero eliminar estão pintados de vermelho. Então, de desenvolvimento está pintado de vermelho, fundo de fundo está pintado de vermelho, aqui também, e assim por diante. Então, qual é o passo final? Eu venho aqui em cima, em código de fundo, clico nesse botãozinho para baixo, filtrar por cor e seleciono sem preenchimento. Pronto. De novo, eu vim aqui em cima, cliquei filtrar por cor e selecionei sem preenchimento. O que acontece quando eu faço isso? Eu tiro aqui da minha visualização tudo que eu pintei de vermelho. Então, se eu descer, não tem mais nenhuma classificação ruim. Não tem mais FII de desenvolvimento, não tem mais FII de hospital, não tem mais nada disso. Só restaram aqueles segmentos que são bons, que é shopping, logística, laje corporativa, híbrido e títulos e valores imobiliários. Simples assim. Tá claro o que a gente fez? Se tá claro, acabou, porque a gente só vai fazer essa mesma coisa até o final. É muito simples. Inclusive, deixa eu anotar aqui quantos restaram no primeiro filtro. Aqui embaixo aparece para mim 243, tá atrás do meu rosto aqui. Mas aqui embaixo, 243 que restaram. Então, deixa eu anotar aqui. Depois do primeiro filtro, 243. Primeiro, após primeiro filtro. Inclusive, deixa eu ir registrando aqui quanto por cento a gente diminuiu. Se eu pego isso daqui menos isso daqui, inclusive isso daqui eu posso fixar. Tudo isso daqui, dividir. Isso aqui vocês não precisam fazer não, tá? Tô fazendo essa fórmula aqui só para fazer a continha de quanto a gente está eliminando. Dividido por quanto eu iniciei. Nós eliminamos até agora 34%. Essas contas aqui você não precisa fazer não, tô fazendo só para a gente acompanhar quanto está eliminando.
Beleza? Em um filtro a gente eliminou 34% dos FIIs da bolsa. Mas eu não quero eliminar 34, eu quero que sobrem somente 5. Então a gente vai para o segundo critério. Segundo critério é patrimônio líquido. Patrimônio líquido nada mais é do que quanto vale os imóveis que estão dentro dos FIIs. Nós percebemos que FIIs que têm um patrimônio líquido maior tendem a, no longo prazo, gerar um retorno médio maior. E essa nota de corte é importante ali em pelo menos 800 milhões. FIIs que têm 800 milhões de patrimônio ou mais tendem a render mais do que aqueles que têm menos de 800 milhões. De novo, tem toda uma explicação por trás. Normalmente é porque a estrutura de custo é melhor diluída em FIIs que possuem patrimônio maior e assim por diante. Mas na prática o que você precisa saber é: tem mais de 800 milhões eu mantenho, tem menos de 800 milhões eu elimino. Simples assim. Como eu faço isso? Passo 1, eu vou classificar. Eu quero separar o joio do trigo. Nesse caso, como é um número, eu não preciso ficar marcando cada coisa aqui. Basta eu vir aqui nesse botãozinho, ó, cliquei aqui no patrimônio líquido e coloco classificar do maior para o menor. Cliquei no botãozinho, classificar do maior para o menor. Por quê? Porque assim faz com que todos aqueles que têm um patrimônio líquido maior fiquem aqui em cima. E aí vai estar em ordem decrescente. Então, ó, primeiro, que é o KNCR, tem 7 bilhões 787 milhões. Aqui já tem 3 bilhões, 2,9 bilhões, 2,1 bilhões, 1,8 bilhão, 1,7 bilhão, 1,4 bilhão, 1,1002 bilhão, opa, 980 milhões. Então já está aproximando. Continuo descendo, 930 milhões, 856, 814, chegou. Aqui do RST para baixo tem menos de 800 milhões. Então eu encontrei minha nota de corte. O que eu faço agora? Eu vou marcar. Eu vou pintar de vermelho. Então, como eu sei que do RST para baixo todos vão ter menos de 800, eu seleciono o RST, vou até o final e pintei de vermelho. Feito isso, qual que é o último passo? Eu vou filtrar. Eu vou tirar mais uma vez esses que eu pintei de vermelho. Como aqui eu já fiz o filtro uma vez de sem preenchimento, ele já está com filtro, eu posso tirar aqui e fazer de novo, tá? É uma opção. Ou eu posso simplesmente vir direto aqui em cima, ó, clicar em classificar e filtrar e botar reaplicar. Beleza? Então, de novo, você pode, para aplicar o filtro e tirar esses que eu pintei de vermelho, você pode vir em código de fundo, filtrar por cor, tirar o sem preenchimento e aí depois fazer de novo, filtrar por cor e clicar aqui de novo. Ou você pode vir aqui em cima e clicar classificar e filtrar, reaplicar. Que aí você já aplica esse filtro como já estava antes, eliminando o que eu tinha pintado de vermelho. E aí quando a gente vai lá para baixo, pronto, eliminei tudo que tinha menos de 800 milhões. Quando eu faço isso, restaram exatamente 59 FIIs. Caramba, agora foi uma pancada, hein? Reduzi já demais agora na segunda. A gente já reduziu 84 após o segundo filtro. Só que a gente não terminou. Estamos caminhando, mas ainda não. Por quê? Porque agora eu quero eliminar aqueles FIIs que têm pouco tempo de listagem, porque eu já citei, inclusive, no exemplo, que FIIs que têm 5 anos ou menos performam menor que a média. Como eu vou fazer isso? Vocês já sabem. Aqui eu vou fazer sem nem explicar, porque vocês já pegaram como é. Que é, passo 1, eu vou clicar aqui, classificar do maior para o menor. Feito. Passo 2, eu vou encontrar o meu critério, que é menor que 5, e vou pintar de vermelho. Então, 17, 14, 12, 7, 6, 5, opa, 4 anos. Encontrei, venho aqui, PVBI até o final e pintei de vermelho. Passo 3, eu vou filtrar. Como eu filtro, como já está aqui, eu venho classificar e filtrar, reaplicar. Pronto, eliminei tudo que tem menos de 5 anos. Mateus, esse foi muito rápido, tá tudo bem. Daqui a pouco, quando a gente terminar a aula, você volta nessa parte do vídeo, assiste eu fazendo de novo com calma, porque é exatamente a mesma coisa. Não tem complicação, é exatamente igual. Mateus, taxa de administração, você já falou que precisa ter no máximo 1%. Menos de 1% é bom, é viável, mais de 1%, tchau. Como eu vou fazer então? Exatamente a mesma coisa. Só que olha só, como eu quero uma taxa de administração menor e não maior, a única coisa que vai mudar é que aqui ó, eu vou classificar do menor para o maior. Entende? Só para ser uma ordem crescente, para eu deixar o que tiver no começo, que é uma taxa menor, e eliminar o que tiver no final, que é uma taxa alta, que eu não quero. Então, passo 1, classifico do menor para o maior. Então, ó, taxa 0 de administração, cuidado, que é provavelmente porque tem taxa de performance, tá? Taxa de 0,5, 0,6, 0,9, 1. Opa, até aqui viável. 1,1. Então, aqui do CPTS para baixo, eu vou selecionar até o final, que é o passo 2, e vou pintar de vermelho. Qual que é o passo 3? É filtrar novamente. Eu venho aqui em cima, classificar e filtrar e reaplicar.
Pronto, eliminei tudo que tem mais de 1% de taxa de administração. Após esses dois filtros, a gente tem como restante, vamos ver quantos sobraram aqui, exatamente 28 FIIs. Começou a ficar bonito, hein? Porque até aqui a gente já eliminou 92% dos FIIs. Só que eu não quero eliminar 92, porque eu não quero 28 FIIs, eu quero 5. A equipe colocou esse nome dos 5 melhores FIIs, mesmo eles colocando 2025, então eu tenho que chegar nos 5. Como que a gente faz isso? A gente vai para o próximo critério. E esse próximo critério talvez seja um dos mais importantes de todos. Por quê? Porque o FII ele possui um administrador, que é aquela empresa que faz, responsável por toda a parte de gestão. Lembra que é um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional? O administrador ele é o responsável pelas questões burocráticas e também responsável por contratar o gestor, que o gestor vai ser quem vai fazer a parte operacional, de gerir os imóveis e assim por diante. Então o administrador é extremamente importante. Ele pode diferenciar completamente se um FII é bom ou ruim, dependendo daquela empresa que toma as decisões daquele mesmo FII. Isso é um fato e todo mundo fala, olha, escolha FIIs que tenham bons administradores. Administrador é extremamente importante para selecionar um FII. Só que ninguém te fala que raio é um bom administrador. Como eu sei se um administrador é bom ou ruim? Eu vou ter lá que visitar ele, eu vou ter que pesquisar o histórico dele, eu vou ter que... O que eu faço? Para isso, nós criamos aqui na Investidor de Verdade um ranking dos melhores administradores de FII. E como eu fiz isso? Eu, particularmente, quando eu falo nós, é porque a equipe de dados sempre me dá o apoio com os dados que eu preciso. Mas o que eu pensei para realizar isso? Eu vou observar o seguinte. Eu quero entender, dentre aqueles melhores administradores, quais que, historicamente, têm outros bons FIIs. Por quê? Porque a lógica é, se um administrador já executou um bom trabalho em um FII, se ele possui um FII que é muito bom, ou seja, se ele possui bons FIIs, a chance dele fazer isso de novo, dele ser um bom administrador, é muito mais alta do que aquele que nunca fez, do que quem não tem nenhum bom FII dentre aqueles que ele é administrador. Então, qual foi o primeiro critério que eu utilizei? Se esse administrador ele tem bons FIIs. Esse é o primeiro ponto. Só que encontrei vários administradores que têm FIIs que são muito bons, historicamente. E aí eles poderiam ser considerados, a princípio, ter mais chance de ser um bom administrador. Mas depois disso eu percebi que alguns desses administradores, eles tinham 10 bons FIIs, enquanto outros tinham 1 ou 2. Então qual foi o segundo critério? Além da qualidade, eu estou olhando para a quantidade. Quais são os administradores que não só têm bons FIIs, como têm em uma grande quantidade? E aí eu percebi uma terceira coisa, que nesse grupo 2, tinham mesmos administradores que tinham 10 bons FIIs e o outro também 10 bons FIIs, mas um deles tinha 10 bons FIIs já há 10 anos. E o outro tinha 10 bons FIIs há 3, 4 anos. Era muito mais recente. Então qual foi o terceiro critério que eu coloquei? O tempo. Aqueles administradores que têm os melhores FIIs na maior quantidade e por mais tempo, eles ocupam o ranking mais alto dos administradores dos FIIs, segundo a metodologia Investidor de Verdade, segundo a minha análise, você não vai ver isso daqui em nenhum outro lugar. Perfeito? Matheus, como eu tenho acesso a esse ranking? Por apenas 12 vezes de... Mentira. Essa piada eu sempre gosto de fazer. Normalmente eu faço com material, mas eu fiz aqui no meio da aula. Aqui está o ranking dos melhores FIIs, dos melhores administradores de FII da Bolsa Brasileira, baseado na metodologia IDV. Tá claro? Qual é a lógica aqui? Esses dois primeiros, que é o Banco Genial e o Intrade DTVM. O Banco Genial, ele herdou toda a parte de administração da própria Credit Suisse, então tem, enfim, um histórico gigantesco. E a Intrade DTVM é a administradora do Banco Itaú, que é muito robusta também, executam um trabalho longo prazo com diversos FIIs muito bons. Eles têm bons FIIs em grande quantidade e por muito tempo. Por isso eles estão no topo do ranking. Banco Fator e BRL Trust têm bons FIIs também, em uma quantidade bem menor do que os dois primeiros, só que em um tempo ok, né? Eles já estão há bastante tempo. Por último, não menos importante, né? Porque não é o último, é terceiro. Tem vários outros que eu coloquei como viável aqui também, mas eu não quero administrador viável, eu quero os melhores administradores. Mas a XP Investimentos, a parte de administração de FIIs da XP, eles possuem bons FIIs em uma quantidade ok, mas há muito menos tempo do que todos os outros. É muito mais nova a empresa XP, então tem vários FIIs que são bons, tá, da XP, mas o tempo de histórico é menor, por isso que está aqui em terceiro. Mas todos esses 5, eles são viáveis. Então o que a gente vai fazer agora?
eu vou eliminar da planilha tudo que não seja administrado por esses 5 administradores. Simples e diretamente. A gente vai aplicar esse ranking na nossa planilha de ouro. Como a gente vai fazer isso? Eu vou fazer da seguinte forma. Aqui, eu vou pegar o total aqui e eu vou tirar da seleção esses que eu quero manter. Porque aí eu pinto de vermelho todos os que eu for eliminar. Beleza? Então, qual que eu vou tirar da seleção aqui, que é o passo 1? Primeiro, eu vou tirar Banco Genial e vou descer aqui para tirar Intrage DTVM. Os 2 primeiros eu já tirei. Segundo passo, eu vou tirar BRL Trust e vou subir mais um pouquinho para tirar Banco Fator. E por último, que está em terceiro lugar, XP Investimentos, que vai estar lá no final, desmarquei também. E aí boto OK e pronto. Restaram somente aqui esses que não estão entre as 3 primeiras colocações do ranking. O que eu vou fazer? Passo 2, eu seleciono tudo, vou lá em cima e pinto de vermelho. Qual que é o passo 3? Eu vou vir aqui, eu vou limpar esse filtro aqui primeiro. Ó, posso limpar o filtro para aparecer tudo de novo. E aí eu venho aqui, clicar, filtrar por cor, sem preenchimento. Pronto. O que eu tenho nesse momento? Vou falar até devagar para vocês. Restaram agora, ao final disso, 11 FIIs. Opa. Volta para cá. 11 FIIs. Após 4 filtros. Isso representa uma redução de exatamente 97%. Antes de chegar nos 5 a partir desses 11, preste atenção nisso que eu vou falar. O que a gente fez aqui não foi reduzir 97% de linhas do Excel. Vocês conseguem enxergar isso? O que nós fizemos aqui foi reduzir em 97% a chance de você escolher um FII que é de uma classificação ruim, que tem pouco tempo de histórico, que tem um patrimônio baixo, que tem uma taxa alta e que tem um administrador sem histórico. A gente eliminou. E eles eram responsáveis por quase 97% dos FIIs aqui listados. Entendem onde eu quero chegar? Por que isso daqui funciona e por que nosso resultado da metodologia é tão mais alto do que a média? Porque é simples. É com base naquilo que é a causa. Eu até agora não olhei se caiu ou subiu no último mês. Eu não olhei o dividend yield. Não olhei nada disso. Eu só olhei fundamento. Só olhei aquilo que realmente tem uma influência estatisticamente relevante no resultado final. Agora, depois de tudo isso, a gente vai para a última etapa. E na última etapa, eu preparei uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte. Percebam que aqui tem classificação diferente, tá? Essa classificação é o nome que a gente dá para uma mistura entre mandato de finalidade e segmento. Eu não vou explicar isso daqui a fundo, mas basicamente isso daqui descreve em que esse FII investe. Então, um FII que investe em shopping, como o próprio nome diz, o FII de shopping, ele investe, ele compra imóveis que são shoppings e tem características específicas que são muito boas. Ele recebe parte, por exemplo, da receita de estacionamento, se beneficia com o aquecimento da economia e assim por diante. FIIs de logística investem em galpões logísticos, então eles são muito bons. O crescimento do e-commerce, eles são alugados por Mercado Livre, Amazon, tudo que vocês imaginarem de Magazine Luiza, alugam esses galpões logísticos, então tem um custo e uma segurança muito alta. A previsão é que eles continuem crescendo, porque o e-commerce aumenta cada vez mais, né? Essas entregas logísticas entregam cada vez mais, então também tem uma característica que é muito boa. Títulos e valores imobiliários são conhecidos como os FIIs de papel. Eu não vou me adentrar para explicar ele exatamente, mas ele tem uma pequena diferença. Ao invés de dentro do FII ter o imóvel em si, o FII compra contratos de aluguel. Ele compra o direito de receber o aluguel de um determinado imóvel. Então ele não tem um imóvel físico, ele tem uma participação no sentido de ter o contrato do aluguel diretamente com o inquilino e ele recebe esse direito de receber o aluguel. Esses FIIs de papel, eles não têm o imóvel em si, então não tem a valorização do imóvel, mas eles têm um dividend yield normalmente maior, então é bom também para você receber mais e aumentar ali o dividend yield da sua carteira. Os FIIs de logística têm imóveis extremamente diferenciados, diferencial competitivo, normalmente são alugados para grandes empresas, tem muita segurança, e os FIIs híbridos, eles misturam tudo isso, então normalmente tem mais de um segmento, mais de uma classificação ali dentro, então funcionam também muito bem. Por que eu estou te explicando tudo isso? Porque como eu quero te entregar algo que seja válido, a minha ideia de aula aqui ela é extremamente simples. E eu preciso fazer essa observação só para a gente chegar nos 5 aqui. Que é o meu modelo de negócio aqui, que eu brinquei com 12 vezes D, que é a brincadeira que eu sempre faço, porque a minha lógica é o seguinte, esta jossa funciona pra caramba. A gente tem um centro de pesquisa, eu faço isso há mais de 6 anos,
há mais de 10 anos eu invisto meu próprio dinheiro seguindo exatamente isso. Já li todos os melhores estudos do mundo e continuo lendo todos os dias. Eu leio pelo menos parte de um artigo absolutamente todos os dias. Então eu sei o quanto essa jossa funciona. Qual que é a minha lógica? Eu quero te entregar o máximo possível que eu posso nesse pequeno período de tempo, que você já vai ver o quanto funciona. E aí lá na frente, quando eu abrir turma, você vai ver, caramba, não tem nada melhor da maneira como eu investir. Se eu entrar nessa turma, eu resolvo minha vida em relação a investimentos, então vou fazer parte dos mais de 40 mil investidores de verdade. E aí, opa, a gente ganha dinheiro. É simples. Hoje é super sincero. Hoje a aula eu tô super sincero. E dá muito certo. Pelo menos pra gente. Dá muito certo porque funciona muito bem, entra muita gente e aí fica maravilhoso. E quem assiste aqui de graça já consegue ter muito resultado também. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu não quero te entregar uma coisa solta. Eu não quero chegar aqui e te falar assim, olha, eu vou te dar aqui esses 5 FIIs. 2 de título de valores imobiliários, 2 de logística. Só FIIs de título de valores imobiliários porque tá pagando mais e assim por diante. Não, eu quero te entregar uma coisa que seja real, que seja executável ali, que seja bom, para você ir vendo realmente como funciona, vendo essa renda passiva cair, mesmo que seja muito pouco no começo, e assim, quando a gente abre a turma, você faz a parte de um dos alunos. Por que eu tô falando tudo isso? Porque esses 5, eu vou selecionar um de cada classificação. Para você ter uma mini carteira de FII. Isso daqui vai ser uma mini carteira de FII. Lembrando, é óbvio, né? Isso aqui são FIIs para você somente iniciar, para você entendendo como funciona. E você não vai investir somente em FIIs, mas para frente você vai compor com todos os outros investimentos. Você precisa ter investimento no exterior, precisa ter ações, precisa ter investimentos em renda fixa e assim por diante para compor a carteira. Agora, você já vai ter um mini exemplo. Já vai ter uma versão pocket de uma carteira de FIIs. Porque eu vou escolher um de cada segmento. Um de cada classificação. Como a gente vai fazer isso? E agora olha a parte interessante. Somente depois de todos os critérios aplicados, somente agora eu vou olhar para o dividend yield. Depois que eu já vi tudo, eu vou vir aqui em dividend yield e vou clicar aqui e colocar classificar do maior para o menor. Agora sim eu vou olhar para aqueles que estão pagando mais. Por quê? Porque aí não é pagando mais por uma ilusão. É pagando mais mesmo tendo todos os bons fundamentos. Como eu disse, olha só, eu já cantei a pedra antes aqui, ó, os que têm um maior pagamento são todos os títulos de valores imobiliários. É normal, porque eles têm normalmente uma valorização menor da própria cota. Eu vou pegar todos eles? Não. Eu vou pegar somente um. Por quê? Porque eu quero montar uma mini carteira. Ter um aqui de cada segmento. Vamos seguir a ordem? Vamos olhar um FII híbrido. Então eu venho para cá, ó, já está classificado do maior para o menor. Eu venho aqui em classificação, clico aqui na setinha, desmarco tudo e seleciono somente híbrido. Vamos ver o que restou aqui de híbrido? E eu clico, opa, tem um FII só, que é o HGRU. 6 anos de histórico, taxa de administração baixa, ótimo administrador, patrimônio líquido extremamente alto. Opa, é ele, o meu FII híbrido. Então eu venho aqui, vou copiar ele, deixa eu até pintar ele de verde aqui. Vou até pintar ele de verde. E ele vai ser o primeiro FII aqui da minha carteira. Agora eu quero um FII de laje corporativa. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em classificação, tiro o híbrido, seleciono laje corporativa e clico OK. HGRE é o único que restou aqui também. Patrimônio extremamente alto, 16 anos de listagem, muito alto, muito tempo. Taxa no limite, dividend yield também ok, né? Não é o meu foco aqui. Normalmente com a Selic alta vai estar um pouco mais baixo esse dividend yield mesmo, olhando para o passado. E administrador excelente. Então, opa, eu tenho o HGRE como o meu FII de laje corporativa. Vou copiar para cá. E aqui está. Agora eu quero logística. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui classificação, tirar laje e selecionar logística. Pronto, selecionei logística. E aqui eu tenho 2. Eu tenho o VILG11 e eu tenho o HGLG11. Olha que interessante. Se eu olho só para dividend yield, o VILG ele realmente tem um dividend yield um pouco maior, 9%. E aqui o HGLG11 ele tem de 8,64%. Muito próximo. E quando você olha para a taxa e tempo de listagem, o HGLG é melhor, tem menos taxa e mais tempo. Então aqui poderia ser qualquer um dos dois, tá? Os dois são bons, os dois funcionariam. Como a gente está seguindo a regra aqui, vamos colocar o VILG, só para não fugir muito do nosso escopo, para ficar sempre essa regra de dentre os que sobraram, pegar o que tem maior dividend yield, mas o HGLG é uma ótima opção aqui para logística também. Então eu venho aqui no VILG, vou pintar ele de verde. E aí ele fica sendo o meu FII de logística. Agora eu vou para shopping. Shopping, eu venho aqui, tiro logística e marco shopping. Shopping eu tenho 2, XPML e o PMLL. Esse PMLL é o antigo MALL11, ele mudou de nome, por isso que está aqui já atualizado. Inclusive na planilha nossa da plataforma, a gente acabou de subir lá, se eu não me engano a gente subiu hoje já essa atualização do nome.
Mas aqui precisa atualizar, deve precisar atualizar no ranking, preciso verificar. Mas essa mudança de nome foi recente. Mas a gente tem o XPML e o PMLL, ambos de shopping. Patrimônio líquido do que tem o maior aqui, que é o XPML, extremamente alto. Taxa de administração aqui no limite, 7 anos de listagem, muito bom. Um administrador bom também, com 10,78 de dividend yield. Excelente, vamos seguir a regra. XPML é o nosso FII de shopping. Copio ele aqui e aqui está. E por último, o nosso FII de títulos e valores imobiliários. Desmarco logística, seleciono aqui títulos e valores imobiliários. Já está classificada, estando em primeiro lugar, o RSR11, com 13,53%. Ele só de provento pagou no último ano um valor de 3,5% isento de imposto de renda. Só de dividendo, tirando o principal, né? O seu principal continua ali. Isso aqui é só do dividendo que distribuiu. Taxa de administração extremamente baixa, tempo de listagem 7 anos, administrador muito bom. Então, a nossa opção de TVM, títulos e valores imobiliários, é o RECR11. E aqui nós temos uma mini carteira de FIIs com 5 FIIs para você começar a gerar sua renda passiva investindo esse mês. Você já, a partir do próximo mês, já começa a receber pouco, mas já começa. Simples assim. Meus caros, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Antes, deixa eu fazer um aviso, que é, fiquem aí, calma, porque eu vou fazer um anúncio aqui final e vou te dar a senha para você ter acesso a essa planilha. Inclusive, eu vou te entregar essa planilha agora, para quem ficar aí até o final, vou te falar como você ter acesso a ela, para poder brincar aqui com ela, botar outro filtro, mexer, ver os FIIs que estão pagando mais, mexer à vontade aqui nela. Eu vou te entregá-la por apenas 12 vezes vou entregá-la de graça. Mas antes disso, me respondam, por favor. Gostaram do método Davi? O que você achou? Manda aí para mim no chat, por favor, se valeu a pena para você. Eu quero saber, principalmente você que está assistindo a primeira aula. Você que chegou aqui, ó, minhas costas estão começando a doer. Você que está assistindo a primeira aula, que chegou aqui falando assim, olha, eu suspeitava que era mais uma daquelas aulas de enrolação, que eu ia sair daqui com nada, né? Falando de política, de não sei o quê, sem entregar nada prático. Fala para mim se valeu a pena o método Davi e se conseguiu sair uma solução prática. Manda para mim, por favor. Porque esse daqui foi pegado, hein? Sim, 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 gostei muito, que bom. Que bom, fico feliz mesmo. Bastante prático, coisa maravilhosa. Então, olha só, se vocês gostaram desse modelo de aula aqui, eu tenho uma notícia boa agora nesse final para você. Valeu a pena, estou em primeira aula. Ah, legal, o João acabou de chegar, tá na primeira aula, ele falou que valeu a pena, ficou aqui até o final. Coisa maravilhosa, até o final, que a gente vai pro final agora, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou te mostrar agora como receber essa planilha, tá? Logo na sequência. Mas antes disso, eu preciso fazer um anúncio extremamente rápido aqui para vocês. Que é o seguinte, tem uma maneira, tem uma forma como eu acredito, como eu vejo os investimentos, tá? Como a minha cabeça, né, funciona dentro de um método para se aprender a investir. Para quem não sabe, né, não vou contando minha história aqui, mas eu sou engenheiro de métodos, fui até engenheiro, passei por toda a carreira de engenheiro, fui até engenheiro sênior em uma multinacional, sendo engenheiro de métodos, e em paralelo me especializei na parte de investimentos, de contabilidade e gestão de portfólio. Mas a minha formação base é de engenheiro de métodos. Por que eu estou falando isso? Porque a minha cabeça ela funciona de maneira metódica, né? Cada um dos passos para você executar alguma coisa, entendendo de onde você parte e onde você quer chegar. E nos investimentos não foi diferente. Por isso que eu ensino a metodologia investidor de verdade, não é um mindset de investidor. E dentro do método de aprendizagem para investimento, eu só vejo um caminho, que é o provável de acontecer, que é o seguinte. Primeiro passo que você precisa dar, que é o P0, é de onde você parte, é você ter clareza de como os investimentos funcionam. Ou seja, você entender a base. Quais são as premissas? Eu preciso acompanhar a notícia? Eu preciso investir em fundo? Como esse investimento cai na minha conta? Renda fixa é melhor que renda variável? Quanto rende cada coisa? Qual investimento preciso? Entender. E já montar também um plano. Isso faz parte do primeiro passo, que é saber o seguinte. Quanto eu preciso investir para chegar no montante que eu quero? Eu quero me aposentar com 500 mil. Quanto eu preciso investir agora? Durante quanto tempo? Com qual rentabilidade? Montar o plano. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo que vem logo na sequência? É você aprender a escolher bons investimentos. É o que a gente fez aqui hoje. Hoje a gente fez parte desse segundo passo, que é
entender quais são critérios para dentro de cada componente da minha carteira eu selecionar os melhores. Então eu preciso ter FII na carteira, eu quero selecionar os melhores FIIs. Eu preciso ter ETF, a gente fez aula de como selecionar o melhor ETF. Só que a gente ainda tem que selecionar os melhores estoques, melhores REITs, melhores ações, melhor renda fixa e assim por diante. Essa é a segunda etapa da aprendizagem. Depois que você tem clareza, montou o seu plano e selecionou os melhores investimentos, o terceiro e último passo é você montar a carteira. Que eu tanto bato aqui, eu fico chato. Se for ver, eu fiz o pessoal da minha equipe fez uma análise de extraindo a transcrição da minha aula e jogou na IA para saber quais palavras que eu repetia mais e quais são os termos que eu mais usava. Aí saiu alguns engraçados. Alguns deles era dito isso e desce a lenha e outro era carteira de investimentos, que eu falo muitas vezes. E eu vou continuar falando, espero que sempre esteja nas mais lá quando eles analisarem a aula. Que é, o último passo é esse. É você juntar aquilo que você já tem clareza, os investimentos bons que você selecionou e compor uma carteira de investimentos. Isso aqui não é porque o que eu acho, é porque é o padrão ouro, né? Quando eu fui lá para Barcelona fazer a última especialização em gestão avançada de portfólio, todo o curso era baseado em montar uma carteira. A gente montava carteira, inclusive, para Banco Central inglês, montava carteira para Family Office, para pessoas que tinham 1 bilhão de euro e assim por diante. Então, montar a carteira é o passo final, independente se tem R$500 para investir ou se você tem 10 milhões, não importa. Você precisa chegar a montar a carteira. Entende que é uma sequência? Por que eu estou te falando disso? Por que eu estou te falando dessa sequência? Porque toda terça-feira eu estou aqui, já há mais de 6 anos, só que sem fazer uma sequência. Porque é uma aula, tem gente que está chegando na primeira aula, tem gente que está chegando na 7ª e na 10ª. E aí uma aula fala de investimento no exterior, outra de renda fixa, outra de ação, outra de FII, e eu vou pulando aqui, fazendo aulas sortidas a cada semana. Mas tem alguns momentos do ano que eu paro absolutamente tudo. Eu, juntamente com todas as pessoas aqui do Investidor de Verdade, a gente tem mais de 40 pessoas na equipe, para preparar algo diferente de uma aula, que é um evento. E esse evento a gente chama de Jornada Investidor de Verdade. E essa Jornada Investidor de Verdade, nós vamos agora, em setembro, para a 32ª edição. É isso mesmo que vocês entenderam, não é a primeira vez que a gente faz, também não é a segunda nem a terceira. A gente vai para a edição número 32. E eu sei que talvez vocês já viram vários eventos de investimentos por aí, falar 3 aulas gratuitas, e aí para você... Só que se você ver essa aula aqui, você sabe que essa vai ser diferente, que eu não faço as coisas muito normalmente como a galera faz na internet. Essas 3 aulas você realmente vai aprender. São 3 aulas gratuitas. No final, eu vou sim abrir as vagas para o programa completo IDV. Isso é igual faz na internet, porque é como funciona. Agora, você vai sair dessa jossa tendo aprendido, entendendo como as coisas funcionam. Inclusive, eu vou te entregar material para isso. Eu te entrego mapa do investidor de verdade, lista das 20 melhores ações, manual das melhores corretoras, guia dos 6 melhores investimentos. Tudo isso é material didático, PDF e planilha que você baixa para utilizar da maneira como você quiser. Prática. E exatamente agora em setembro, a gente vai realizar essa próxima jornada que eu venho aqui anunciar para vocês. De novo, essa jornada ela tá muito especial. Eu tenho que me segurar aqui para não dar spoiler, mas eu vou apresentar nessa jornada algo diferente de absolutamente tudo que eu fiz nos últimos 6 anos aqui na internet. Completamente diferente. Eu sou suspeito para falar, mas... eu tenho certeza absoluta que vai ser, se você inclusive já participou de alguma jornada, alguma totalmente diferente, porque a gente está preparando um negócio muito grandioso. Mais de 3 milhões de pessoas já passaram pelas jornadas IDV e o pessoal que já participou gosta bastante, né? Manda no chat aí quem já participou e gostou. Então, qual é o meu convite para te fazer? Na jornada, a gente passa exatamente pelos 3 passos aqui que eu citei. No dia 9 de setembro, daqui a 14 dias, você tem a primeira aula, que é como receber 5.200 por mês com investimento. 5.200 por mês, de novo, é o número que a equipe usa para te chamar para a aula, mas eu te entrego uma ferramenta onde uma calculadora de renda passiva que você pode simular com 5.200, com 10 mil, com 3 mil, com R$1.000. Você faz a simulação que você quiser e eu te entrego essa planilha para você saber o seu plano. Não é nem planilha, é uma ferramenta web que os nossos desenvolvedores desenvolveram, onde você bota lá os dados e consegue saber quanto você precisa investir por quanto tempo para chegar exatamente onde você quer chegar, inclusive tendo total clareza dos investimentos. Na aula seguinte, que já é na quarta-feira, logo no dia seguinte, a gente tem uma aula de como selecionar as 20 melhores ações.
prática igual a aula de hoje, porém para ações. Igual, sem tirar nem pôr. E mentira, é pondo mais algumas coisas, porque as de ações é mais completa e também eu tenho alguns adicionais. Eu explico mais sobre ações, sobre ali como escolher cada uma, sobre os fundamentos. E eu escolho 20, né? Uma carteira já bem mais robusta, não são 5 para você começar. Já é uma carteira de ações, né? Que é legal, que dá para usar. E a terceira aula, e não menos importante, como construir a melhor carteira de investimentos em real e dólar. Eu vou dar um exemplo para você. Somente no último ano, eu acho que eu tenho essa imagem aqui. Somente no último ano, a minha carteira em dólar, eu vou encontrar, eu vou pegar aqui agora, tá? Jornada, eu acho que está na jornada 31, eu usei essa imagem. Acho que eu usei, está aqui, achei. Porque era o fechamento do último ano. Isso daqui foi a minha carteira, isso daqui é a Avenue, tá? É uma corretora no exterior. No último ano, somente meu investimento no exterior rendeu 63,61. Na verdade, isso daqui está pegando, contando dia 20, contando dia 31. Só contando os dias úteis, né, que é 2 de janeiro até o dia 28, que se eu não me engano, 61,74% de rentabilidade em dólar em 2024. Você vai ter essa rentabilidade todo ano? Não vou contar isso para você. Isso daqui vai ser um ano ou outro e raro, tá? Porque é uma rentabilidade muito alta, em dólar. Isso daqui em real deu mais de 80%, porque o dólar valorizou mais de 23% em 2024. Isso aqui é o fechamento de 2024. Qual é o grande ponto disso daqui? Isso daqui é o poder de uma carteira de investimentos. Se os meus FIIs caíram 5% em 2024, dane-se, recebi renda passiva todo mês e a outra parte da minha carteira valorizou 80%. Detalhe, esse valor que eu ganhei não foi arriscando em uma criptomoeda nova, não foi colocando o meu dinheiro naquele investimento arriscado. Não, foi investindo na moeda mais segura do mundo. Foi investindo nas maiores empresas do universo. Foi sendo sócio na maior bolsa do mundo. Junto, é claro, com os investimentos aqui. Tá? Ações esse ano tá dando um banho em investimentos no exterior, está acontecendo o contrário. As ações esse ano já valorizaram quase 20%, somente até agora. Então, esse é o poder de carteira de investimentos e é exatamente onde a gente chega aqui na terceira e última aula. Qual é o recado que eu tenho para vocês? Muito simples. Se você minimamente gostou dessa aula aqui de hoje e se você entende o contexto do quão importante é você investir, eu vou te fazer um convite que ele vai num caminho diferente de tudo que você está vendo na internet. O jeito mais fácil de chamar sua atenção e de te prender para você assistir alguma coisa é te botando medo. É te falando que o Brasil vai acabar, é te falando que o Drex vai mudar tudo, é te falando que este governo vai afundar o país e que o Brasil vai virar tal coisa e que tem uma instabilidade de tal jeito, e aí usa um fundo vermelho com uma mão no rosto, usando algum desse sensacionalismo para te gerar medo, e isso ganha sua atenção, e aí no final te gerar algo que fala, te vender algo que fala que vai acabar com esse medo e assim conseguir te pegar nessa fragilidade. Eu vou no contrário. O que eu faço é exatamente o contrário. Eu estou cansado dessa galera te vendendo medo. Eu tô aqui para te entregar esperança, para ir pro outro lado. Por quê? É a esperança de que você tem que acreditar no governo e que o Brasil vai ser o melhor país no mundo? Não, é acreditar que você vai crescer o seu patrimônio e dar segurança para a sua família e para todas as pessoas que você ama, independente do governo. Aquilo que tem diferença real no seu resultado financeiro é o que está inerente do que você tem controle. Selecionar bons ativos de maneira diversificada e manter ao longo do tempo. Acabou. O resto é abstração. O resto é massagem no seu imaginário para atribuir o seu sucesso a algo que você não tem controle, logo você não precisa ter responsabilidade. Agora, se você tem maturidade para entender que aquilo que te traz resultado financeiro, conforto e segurança para você e para sua família está atrelado somente a você, naquilo que você vai fazer, trabalhando duro, gerando seu dinheiro honesto, investindo em bons ativos seguros que vão crescer ao longo do tempo, dando dinheiro para você e não para esses malandros de banco que cobra taxas abusivas, tendo os bancos mais rentáveis do mundo existindo no Brasil, enquanto o povo se ferra com uma rentabilidade extremamente baixa. Se é nisso que você acredita, você vai estar no lugar certo. O convite que eu tenho para te fazer é: toca no botão aqui embaixo de se inscrever nesse canal, vai lá no canal, ativa o lembrete das aulas. Se eu não me engano, já está no ar as aulas, deixa eu conferir aqui. Mas, de qualquer jeito, mesmo se não estiver aparecendo as aulas ainda, já vai aqui, já se inscreve no canal. Deixa eu abrir meu canal aqui para eu ver se já está aparecendo as aulas da jornada. Não está ainda, é porque a gente tem uma aula de aquecimento na semana que vem. Mas faça o seguinte:
já ative a notificação aqui, coloca na sua agenda, avisa seu esposo, seu vizinho, quem você quiser. E esteja presente dia 9 de setembro aqui comigo na terça-feira. E um pedido a mais que é, semana que vem é a aula de aquecimento. Semana que vem é a aula para te deixar preparado para a jornada. E o que a gente vai ver nessa aula de aquecimento? A lista dos melhores investimentos para... Isso daqui... Aqui a equipe foi longe demais. Setembro de 2025. Não é a lista de investimentos para setembro de 2025, tá? É a lista dos melhores investimentos para você levar para a vida inteira. A gente usa um histórico de mais de 200 anos, que é o estudo do Jeremy Siegel, Stocks for the Long Run. Então, definitivamente não é para setembro de 2025. Mas, terça-feira que vem, ao vivo às 20 horas, mesmo horário, mesmo local, vai ser uma aula te falando sobre todos os investimentos que eu cito aqui. Então eu vou falar quais investimentos no exterior você precisa, quais você precisa de renda fixa, quais você precisa de renda variável no Brasil, vale a pena ter ações mesmo, vale a pena ter FIIs. Nos Estados Unidos eu preciso ter estoques, eu preciso ter REITs na renda fixa, é CDB ou deixa IPCA, uso o Tesouro Selic, absolutamente tudo isso a gente vai ver na semana que vem dos melhores para setembro de 2025. Fechado? Claríssimo? Vai lá no meu canal, já ativa a notificação desse também, ó, já está aqui a lista dos melhores investimentos para setembro de 2025. Ó, vem aqui no canal, ativa a notificação logo na sequência para você estar comigo na semana que vem de aquecimento e na jornada aí sim a gente desce a lenha porque é o caminho definitivo. Show de bola? Claríssimo? Vamos pro material então? Para eu entregar o material para vocês e para a gente fechar com chave de ouro, que já vão bater muito tempo aqui, então eu vou entregar agora o material para vocês. Podemos? Só me responde, por favor. Já se inscreveu aqui? Eu não pedi inscrição, like em hora nenhuma. Então só me fala. Agora vá relaxar nessa iluminação. Isso daqui é a piada. O Edson mandou a piada interna. Depois eu vou falar da piada interna. Deixa eu entregar o material. E aí depois, só para maiores, eu vou falar a piada interna aqui que o Edson mandou. Mas olha só. O Sam perguntou. Acho que é Sandra, né? Por que o pessoal bota essa machadinha no chat? Porque é o emoji de quem é aluno. Eu repito muito, desce a lenha, aí virou bordão, e aí o pessoal usa esse emoticon aí pra mostrar que é aluno, que desce a lenha, que executa, né? Então virou uma tradição aqui também. Sim, já se inscreveu, ativou a notificação, perfeito. Então vou te falar agora como receber este material de hoje já imediatamente. Posso? Olha só, vou te passar as instruções agora para você receber. E aí depois eu vou falar da nossa piada interna aqui da iluminação, é cada uma, né? Isso daí foi engraçado na última aula. Ó, vem comigo. O que eu vou fazer? Preste atenção. Como receber essa planilha agora? Ouçam com calma primeiro. Primeiro, eu vou colocar um link no chat aqui do YouTube, tá? Esse link vai levar para um número, uma conversa com número verificado da IDV, que é investidor de verdade, no WhatsApp. Beleza? Quando você clicar, vai abrir um número verificado nosso. É um número oficial, não é uma pessoa, não é o meu número, é uma automação, mas é um número oficial que você pode confiar. Perfeito? Tem um símbolozinho lá de verificado, é o nosso número que a gente usa para enviar material, enviar aviso e etc. Quando você clicar nesse link, vai abrir uma conversa e com um texto já escrito, que é quero o material, quero a planilha, vai ser alguma coisa assim que vai estar escrito. E aí você só vai enviar esse texto, não precisa escrever nada, você vai clicar para abrir, já vai abrir a conversa e aí você vai mandar... Opa, perdi o mouse aqui, cadê? Você vai enviar o texto, que já vai aparecer, e responder, se eu não me engano, 2 perguntas. Responder 2 perguntas de confirmação, que é só falar se você já é aluno, se você quer receber aviso da próxima aula, é só que o WhatsApp obriga a gente a fazer isso para não ser considerado spam, para não ficar várias pessoas clicando e etc. Perfeito? Você vai entrar no link, responder as 2 perguntinhas e aí você na sequência já vai receber o material agora e sem senha. Simples assim, tá? Observação: dê preferência para abrir o link no celular. Se você não tem o WhatsApp instalado no computador, às vezes dá um erro. Porque tenta abrir pela internet, pelo Google Chrome, às vezes no aplicativo do computador do WhatsApp também não fica muito bom. Então dê preferência para abrir pelo WhatsApp, copie o link aqui no computador, se você tiver no computador, e manda para o seu celular para você abrir pelo WhatsApp,
Baixa a planilha do WhatsApp e depois você pode mandar. Você pode encaminhar para o seu próprio número, encaminha aí para sua filha, fala, deixei salva na conversa só para abrir no computador. Enfim, aí você baixa como quiser, mas dê preferência para abrir pelo celular, porque tem para algumas pessoas não funciona no computador. Perfeito? Então eu vou colocar o link agora ali no chat. Você vai clicar nesse link, enviar a mensagem que já aparece, responder 2 perguntinhas na sequência e aí já recebe material agora com senha. Inclusive, leia a pergunta com atenção, que se você quiser a gente manda um aviso da próxima aula. Eu recomendo fortemente você colocar para receber esse aviso. Beleza? A gente paga, inclusive, para receber esse aviso, mas mesmo assim a gente gosta de mandar para quem solicitou, somente para quem solicitou, a gente não vai ficar te enchendo, mas é muito bom, porque logo quando você estiver prestes na aula, você recebe uma mensagem só, a gente não fica te enchendo de mensagem, uma só, logo antes da aula, você lembra, entra e não perde a aula ao vivo. Beleza? Posso colocar o link aí no chat, então? Deixa eu copiar aqui, já está aqui no meu bloquinho de notas separado. Copiei o link e botei no chat. Pronto. Deixa eu fixar. Substituir mensagem fixada. E agora... Pô, eu vou ter que dar vou mandar uma camisa aqui para Ângela Gomes. Pessoal da equipe, pega o endereço da Ângela Gomes pra gente mandar um kit para ela aí, por favor. Eu não tem ainda a caneca, as coisas, mas manda uma camisa da IDV pelo menos pra ela. Eu acho que tem camisa da IDV ainda, não tem? A Ângela Gomes mandou. Gente, quem faz o curso ganha um app IDV que é genial, vale a pena. Confie na Ângela. Ângela, manda um e-mail pra gente, Ângela. Manda um e-mail pra gente, Ângela, pra eu ver se a equipe tem camisa lá ainda pra mandar um pra você. Por essa propaganda gratuita. Mas sim, a gente tem o App DV, que é o nosso aplicativo próprio, somente para alunos, que mostra onde investir todos os meses. E o que a gente vai apresentar nessa jornada é maior do que o App DV. É outro nível. A gente tem uma equipe inteira de tecnologia para criar as ferramentas para você. Então, calculadora de ferramenta de renda passiva a gente que fez. Tem guia de como sair de investimento ruim. Enfim, ranking das melhores ações, tudo isso é a gente que desenvolveu. Beleza? Não abre no WhatsApp Business. Eu acho que não abre mesmo, Edson. Tenta no WhatsApp normal aí. Vou mandar várias vezes aqui. Fala pra mim se você conseguiu. Fala pra mim se você conseguiu, por favor. Se você conseguiu entrar. Se você não conseguiu, olha só. Tenta aí pelo link que você recebe agora e sem senha é melhor. Mas se você não recebeu, não tem problema. Que eu vou, segundo modo, resgate. Resgate dos inocentes aqui, né? Resgate dos que não conseguiram. Se você não conseguiu através desse caminho normal, amanhã vamos mandar esse mesmo material, porém com senha em todos os grupos de WhatsApp. Link na descrição. Então, não consegui clicar no link, não deu certo. Clica no link aqui na descrição até amanhã e aí amanhã a gente manda o material lá. Só aguardar que amanhã no final do dia a gente envia. Beleza? Qual vai ser a senha? Como a gente vai enviar no grupo, a do grupo tem senha, tá? Clicando no link e pegando agora, não tem senha. No grupo, eu quero limitar só para quem esteja presente na aula. E é por isso que eu coloco uma senha. A senha vai ser... Deixa eu pensar aqui. O que teve na aula de hoje que a gente pode colocar? Vamos colocar a senha melhores FIIs. Melhores FIIs. Beleza? Essa é a senha se você baixar amanhã através do grupo. Fechado? Recapitulando rápido. Clica no link que já está fixado, responde as 2 perguntas que já recebe agora, ou entra no grupo do WhatsApp que o link está na descrição para receber amanhã. Mais importante de absolutamente tudo. Lembre-se da jornada IDV, daqui a exatamente 2 semanas, daqui a 14 dias a gente vai arrebentar junto na jornada IDV. Se você gostou dessa aula, já ativa a notificação de tudo da jornada, que vai ser absurda. E mais do que isso, aquecimento semana que vem com a lista dos melhores investimentos, não somente de para sempre, como especificamente para setembro de 2025. Terça-feira que vem, ao vivo às 20 horas, no mesmo horário, no mesmo local. Fechado? Meus queridos, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu sempre gosto daqui no final te parabenizar por ter ficado em uma aula de praticamente 2 horas em um mundo que a gente está o tempo inteiro com distração, procurando um vídeo que explica algo de maneira rápida, rolando o feed do TikTok. Quando eu falo nós, eu digo a maior parte das pessoas, mas eu acredito que você, assim como eu, que está aqui presente hoje, tem uma visão diferente de mundo, que quer aprender de verdade, já tem maturidade para entender que as coisas que realmente importam, elas precisam de um pouco mais de dedicação para você sentar e aprender. E com esse pouco de esforço que você faz agora, você passa o resto da sua vida muito mais fácil, com investimentos rendendo um pouco mais,
consideravelmente mais, com mais segurança, com mais conforto, com mais segurança para você e para toda a sua família. E você ter ficado aqui até no final, depois de 2 horas em um mundo com distração como esse, diz muito sobre você e é exatamente esse tipo de pessoa que eu quero que esteja aqui. Então quero que você saia dessa aula de hoje primeiro muito bem, feliz, sabendo que você teve o brio de assistir uma aula de quase 2 horas aqui até o final sobre um assunto que você não tinha provavelmente quase nenhum domínio e dizer que a partir de agora seja muito bem-vindo à nossa família IDV aqui, porque eu tenho certeza que você vai estar presente na semana que vem, no mesmo horário, mesmo local, ao vivo às 20 horas. Fechado? Muito, muito, muito obrigado. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Te vejo na semana que vem. Fica com Deus. Uma ótima semana pra você. Até terça-feira que vem, ao vivo às 20 horas. Valeu, meus queridos. Tamo junto mais do que nunca. Boa semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu.